Muito bem. Então, eu vou se calhar já começar por abrir o meu coração e dizer que eu sou amiga pessoal da Joana Borges, portanto sou amiga também do Sérgio, que faleceu em setembro do ano passado, e nós achámos em conversas informais que seria um bom momento para falar do que se passou aqui, da forma como os cuidados não são sempre fáceis, ou na sua maioria das vezes não são mesmo nada fáceis, e às vezes calha que a pessoa sobrevive e corre tudo bem, e outras vezes não corre tão bem, e é sobre isso que nós vamos falar, e a Joana sobretudo aceitou no sentido de tentar ajudar alguém com a sua experiência, porque acho que ela passou por todas as fases de cuidados e durante muito tempo, mas já lá chegaremos, porque a Joana não vai ser a primeira a falar, mas eu estou já a abrir o coração e dizer, é meu amigo, hoje sonhei com ele, portanto, onde ele estiver deve estar a achar uma certa graça estarmos as duas juntas neste contexto, mas só para explicar que nós tratamos por tu, eu e a Marina também nos conhecemos, portanto, se já costuma ser informal, hoje curiosamente eu estou mais nervosa do que das outras vezes que até venho mais ou menos tranquila, portanto, assim, não são só os convidados que estão nervosos e fico eu nervosa, mas pronto, acho que me vou portar bem, sou uma adulta, como eu estava a dizer ali, portanto acho que vou conseguir fazer isto. Então, Andreia, estávamos a falar aqui antes de começar que a Andreia faz muito trabalho de apoio domiciliário, o que é curioso porque na casa das pessoas é que se deve sentir bastante a ansiedade do que as famílias passam, porque quando estamos no hospital sempre há uma retaguarda, mas em casa é que tudo acontece sem ter aqui este apoio. Quais é que são as principais dificuldades que encontra nos cuidadores? Que sei que devem ser imensas, e qualquer um de vós tinha aqui matéria para falar durante 5 horas, mas vamos tentar ir aos pontos centrais e perceber o que é que as pessoas partilham mais em termos de dificuldades. Então, antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada também por poder estar aqui a partilhar a minha experiência. De facto, quando um doente recebe um diagnóstico, não é só aquela pessoa inicialmente que fica doente, não é? Toda a família fica doente. E quando nós entramos na casa de uma família que tem algum membro doente, nós começamos logo a observar tudo, e não é por curiosidade, mas o autocuidado da casa, o autocuidado do doente, o autocuidado do cuidador, começa-nos logo a dar muitas informações. Muitas vezes as principais dificuldades com que me deparo, ou com que alguém da nossa equipa se depara, é com muito medo de errar, e de errar a dar uma medicação. Será que eu consigo gerir todos estes comprimidos? Será que posso dar este com o outro? Será que estou a posicionar bem o meu familiar? Será que vou conseguir cumprir, por exemplo, o desejo dele ficar em casa até ao fim? Pronto, e isto é muito peso para um cuidador. Exatamente. E parte da minha responsabilidade quando me deparo com isto é tentar desconstruir um bocadinho e tentar tirar-lhes este peso das costas, e isto também passa por ajudá-los a identificar a eles próprios as dificuldades, não é? Porque muitas vezes eles não nos dizem, eu preciso de ajuda, eles não dizem esta frase, não é? Lá está tudo nas entrelinhas, e é a nossa função percebermos isto. Outra dificuldade que muitas vezes encontramos é esta questão de conseguirem prestar um bom cuidado ao familiares. E estas dúvidas, às vezes eles acham que sentem só porque ou é a mulher, ou é o marido, ou é a mãe e está a cuidar do familiar. Mas às vezes é um bocadinho nós explicarmos que se eu tivesse, eu, Andreia, enfermeira, se tivesse que cuidar daquela pessoa sozinha, iria sentir as mesmas dificuldades. E eu acho que isso, e aconteceu-me ontem num domicílio, por causa de um posicionamento, que eu achava que era importante o doente estar um bocadinho mais de lado para aliviar ali determinada zona. E a senhora disse, mas eu estou aqui sozinha. Eu pensei, é verdade. E eu fui experimentar como é que era fazer aquilo sozinha. E as duas conseguimos identificar e treinámos algumas estratégias, e eu acho que isso é super importante, não é? Porque também aí a Andreia está a colocar-se no lugar da pessoa que está a cuidar. Sim. Isso há uma valorização. Exatamente. E uma empatia. E a principal dificuldade também é que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma mulher, mas pode ser uma mãe que está a cuidar de um filho, pode ser um marido, mas, por exemplo, uma mulher a cuidar do esposo, não é? Ela
de repente, a principal logo dificuldade é que todos os papéis começam a ficar misturados, porque ela de repente é cuidadora e, entretanto, ainda tem que continuar a ser mãe, ainda tem que continuar a ser profissionalmente ativa, ainda tem que continuar a Joana ter... neste momento está a dizer, está a rever-se, não é, nisto? Sim, e ainda tem amigos a quem tem que responder e também ainda tem que continuar a ser mulher daquele marido, não é? Que está doente e que ela é cuidadora, mas também é mulher, pronto. E acho que isto gerir estes papéis todos é um grande peso físico e emocional para o cuidador. Portanto, eu diria assim, logo à partida, que estas são assim as principais dificuldades. Porque também colocam-se invariavelmente em segundo plano. Exatamente, descuram muitas vezes o próprio autocuidado, muitas vezes ignoram sinais que são muito evidentes, lá está, para quem entra lá em casa e vê um cuidador com o autocuidado comprometido, isso para mim é um sinal de alerta, não é? Porque... e isto está provado que um cuidador que não pensa no seu autocuidado dificilmente vai prestar os cuidados que gostaria. E depois entramos aqui noutra questão que é a frustração, não é? Eu não consigo prestar bem os cuidados. E depois acham que o autocuidado é um luxo, não é? E é uma prioridade. E nós temos que desconstruir isto com eles, que não é um luxo, é uma necessidade, uma prioridade. Sim. Catarina, a sobrecarga emocional e o burnout, penso que deve ser uma consequência natural de quem cuida, independentemente do tempo em que... Normalmente a doença oncológica prolonga-se, pelo menos numa fase ainda significativa na vida destas famílias. É possível prevenir ou normalmente quando vão ter consigo já estão no limite e já estão muito além daquilo que deveriam estar? Boa tarde a todos. Está-se a ouvir? Sim. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite. O burnout não acontece de um dia para o outro. Agora, esta sobrecarga diária e constante acaba invariavelmente por ser algo destruidor para os cuidadores. É imperativo este autocuidado, como a colega estava a falar, que muitas vezes é considerado um luxo. E este luxo, muitas vezes nesta ótica de se vamos explorar, por exemplo, alguém em consulta que me diz, não, mas eu não tenho nenhum problema, ele é que está. E se vamos explorar um bocadinho, esta pessoa se calhar já está com um isolamento social brutal, com alterações de sono, do padrão de sono, da esfera de sono, e não consegue reconhecer isto. Basta explorar um bocadinho e já percebemos que há alterações que são brutais, não é? Mas não se sente a prioridade, sente que a prioridade Nunca. é a prioridade é sempre o cuidar. outro, porque repara, até porque sempre que a pessoa coloca numa balança é como se... Eu não tenho nada, ele tem uma doença, ela tem uma doença oncológica, como é que eu posso queixar-me sequer? Como se não fosse válido, é como se a partir daqui não há nenhum sofrimento que seja válido perante uma doença oncológica, e todo o sofrimento é válido. E se isto não for valorizado e validado, acima de tudo, esta pessoa passa simplesmente a não ter nenhum autocuidado e a colocar-se sempre em segundo lugar, em terceiro, em quarto, depois há estas alterações de papéis também, como disse, portanto, para além de ter que cuidar de tudo aquilo que de um dia para o outro passa a ser uma gestão de medicamentos, de consultas, de acompanhamentos, de tudo isto, para além disto tudo, dinâmicas familiares, alterações de papéis, a nível de trabalho também, são muita sobrecarga. E há uma demora da procura de ajuda também por causa disso, não é? Porque a pessoa tem lá agora tempo para ir fazer consultas de psicologia quando está a cuidar 24 sobre 24, é um bocadinho isso, não é? Para além de não ter tempo, como é que eu posso ir pedir ajuda se esta pessoa tem uma doença oncológica? Portanto, isto tem que ser desconstruído. Há sempre a comparação de que é claro, muito pior. Claro que sim, claro que sim. E para além disso, este pedido muitas vezes chega já num momento de crise, e este momento de crise em que chega, é muito importante percebermos que se esta pessoa que está a cuidar todos os dias, muitas vezes até em hipervigilância, portanto, em que o sono não é um sono em que é reparador, quando chega este pedido, já chega muito tardiamente. E era muito importante que chegasse, porque, por exemplo, as consultas de psicologia não são apenas para momentos de crise, podem apenas ser para se regular emocionalmente, para terem tempo até de reorganizar como é que estão as coisas, como é que eu me sinto. Até para criar estratégias para cuidar, não é melhor, mas para saber cuidar, porque isto também ninguém nos ensina. Mas e nem tem que ensinar. Agora, estas perguntas de como é que eu me sinto hoje, o que é que eu tenho feito por mim, isto deixa de existir. Quando eu pergunto numa consulta, quando é que foi a última vez que fez alguma coisa que lhe deu algum prazer, em que retirou 10 minutos do seu tempo para si? Eu não faço ideia, não tenho tempo para isso. Exato.
Joana, então nós combinámos aqui previamente que eu vou contextualizar a história do Sérgio porque não teríamos tempo este webinar, neste encontro, nesta conversa, não íamos ter tempo para contar toda a história do Sérgio. Então o Sérgio entrou no IPO na pandemia, em 2019, teve uma questão súbita que depois veio a revelar um diagnóstico de leucemia, não sei os pormenores técnicos porque é uma leucemia específica, e entretanto seguiram 6 anos de tratamento aqui no IPO, com muitos internamentos sem visitas, porque estávamos na pandemia e a Joana teve que cuidar, mas não pôde estar pessoalmente com ele nem visitá-lo, e muitas vezes até os amigos vinham e faziam umas visitas à janela em que ele recebia visitas à janela, porque estávamos na pandemia e era o que era. Portanto, ele também teve o azar quer dizer, já não é bom ter este diagnóstico e na pandemia então foi a tempestade perfeita, porque não há visitas da família e pronto, eles têm uma filha, que é a Maria Inês, tinha 5 anos na altura, portanto a Maria Inês cresceu a ver o pai doente, embora ele tenha sido sempre, do que eu vejo enquanto amiga da família, ele tenha sido sempre uma pessoa que marcou viagens, férias, foi sempre muito resiliente dentro daquilo que ele sentia e tentaram sempre ter uma vida normal dentro disto que lhes aconteceu, mas a filha, nós hoje falamos com ela e muitas memórias que ela tem do pai, efetivamente, ou coloca um gel ou uma máscara, ou a própria filha tem 11 anos e nós falamos com ela e parece que tem 17, porque teve que crescer muito rapidamente. O Sérgio também usou muito o humor, depois eu hei de passar à Marina também para falar dessa questão, e a própria Joana também utilizou o humor em algumas partes desta vida, e houve sempre uma esperança de que tudo ia correr pelo melhor e que o Sérgio, e aliás eu acho que o caso dele, não percebendo muito de medicina ou nada, 6 anos foi, eu costumo dizer à Joana, nós tivemos o Sérgio 6 anos a mais, porque ele fintou muitas vezes os prognósticos e às vezes a Joana ligava e era uma boa notícia e depois uma má notícia a seguir e era outra vez uma boa notícia e depois já era uma má notícia e aquilo às tantas, quer dizer, já era muito confuso. Então ele fez 2 transplantes, fez um primeiro transplante em 21. Ok, e depois agora no último ano 2025. voltou a fazer outro transplante, que não era algo que fosse esperado. E nós nestas partilhas de pessoas que até conhecem aqui o IPO, falávamos um bocadinho disto, dos cuidadores e do que é que se deve dizer e o que não se deve dizer. E se calhar eu começava por perguntar, não te vou perguntar o que é que foi mais difícil, porque acho que os 6 anos foram incrivelmente difíceis. Eu lembro-me da Joana me perguntar quando é que a vida vai voltar ao normal e eu disse, não vai voltar ao normal. Vai ser diferente, mas não vai voltar ao normal, porque não é possível voltar ao normal. Vai ser uma normalidade diferente. E nós íamos sempre debatendo estes assuntos e a Joana depois tinha aqui alguma, como é que é de dizer? Não era fragilidade, mas ficava um bocadinho porque as pessoas de facto não sabem lidar. E então havia aqui coisas que se calhar teriam ajudado, outras que ajudaram certamente, mas enquanto cuidadora, o que é que tu sentiste mais falta? E por outro lado, como é que aprendeste a fazer? Porque tu questionas muitas vezes ainda hoje, não é? Quando a Joana não saiu de cá, enquanto a deixavam. Quando não a deixavam, ela não podia estar. Mas mesmo assim, depois lá está, essa logística de trabalha, tem uma filha, às tantas tinha que andar a fazer piscinas entre a escola da filha, o trabalho, o IPO e aquilo, a vida estava toda embrulhada. Então tudo isso foi difícil de lidar durante os 6 anos e acho que nunca se aprende. E tu continuas a ter dúvidas, não é? Sim, eu continuo a ter muitas dúvidas e obviamente quando há distância, não é? Achamos sempre que podemos fazer diferente ou fazer melhor. Não tenho dúvidas que fiz o que podia, que fiz tudo, dei tudo, como eu costumo dizer. Como é que eu aprendi? Eu segui muito o meu coração, porque quando o Sérgio ficou doente nada fazia prever o que era, foi literalmente de um dia para o outro, portanto eu tive que me adaptar muito rapidamente, o meu foco foi totalmente virado para ele, portanto eu agarrei-me com todas as forças a pensar, ok, se nós nos focarmos nisto e na resolução disto, isto vai passar e nós vamos conseguir ultrapassar isto. E pronto, e foi assim durante os 6 anos que foram uma montanha russa, não é? Porque como bem dizias, ele estava muito bem, depois vinha uma má notícia, depois vinha outra boa notícia e foi assim muito sempre a flutuar, não é? E isso era realmente muito difícil de lidar, toda a parte da ansiedade, do medo, de tudo o que é que poderia acontecer, era efetivamente muito, muito difícil de lidar. Só que eu identifico-me aqui com as palavras das minhas
companheiras, identifico-me que, lá está, nós anulamos-nos, e eu anulei-me, e voltaria a fazer tudo outra vez, porque o meu foco era que ele ficasse bem e que tudo o que estivesse dentro daquilo que eu pudesse controlar, ele iria ficar bem. Eu sei que aquilo que eu tinha controle era muito pouco, mas tudo o que eu pudesse controlar, ele iria ficar bem. Eu anulei-me e foquei-me completamente. Desisti dos meus outros papéis que eu tenho na minha vida, né, profissional, tanto que eu fiquei várias vezes de baixa e para cuidar dele. O início foi para o acompanhar, depois foi para cuidar dele depois do transplante, depois quando ele voltou agora a ser transplantado também para cuidar dele novamente. Mas também trabalhaste durante muito tempo do processo. Sim, também trabalhei durante muito tempo do processo e me lembro... Ele próprio, o Sérgio... E ele próprio, sim, e ele próprio, sem dúvida. Portanto, lá está, é aquela questão, se ele era capaz, se ele o fazia, porque é que eu tinha que o fazer? Ele é que estava numa situação difícil, ele é que estava internado, ele é que estava sem poder ver a filha, sem poder ver a mim, pronto, porque o Sérgio era efetivamente extremamente ligado a nós. Nós éramos muito, muito unidos. Portanto, foi muito difícil. E até anulei-me também daquilo que é o papel normalmente de uma mulher que é mãe, não é? Que é o ser mãe. E a minha filha, e não tenho qualquer questão em dizer isso, a minha filha passou para segundo plano. Porque eu estava focada em realmente voltar à nossa vida anterior, antes leucemia, não é? E pronto, e a minha filha ficou praticamente aos cuidados dos meus pais, e muito bem, e tudo certo. Eu pensava, ok, isto é temporário, vamos aguentar a situação até isto estar resolvido e depois voltaremos a recuperar a nossa vida. Não foi fácil, claro que não foi fácil, mas lá está, o Sérgio também era uma pessoa que via sempre o outro lado das situações, e ele próprio tentava sempre vai correr bem. Muitas vezes era ele que me apaziguava, mas obviamente eu também pesquisava muito, falava muito com os médicos, havia coisas que eu também tentava modelar um bocadinho aquilo que lhe dizia para também não lhe causar preocupação, protegê-lo até um certo ponto, mas obviamente esta questão da regulação do sono, foi logo o meu primeiro impacto, foi esse. Portanto, tive realmente que ser medicada, porque não estava a conseguir efetivamente dormir durante largas semanas, e obviamente também tive esse acompanhamento. Depois de toda a situação, não é? Eu acho que toda a comunidade, a sociedade, e ainda bem que está a anos-luz de saber o que é viver uma situação destas. Ainda bem que estão, mas às vezes acho que podia haver mais empatia. Pronto, o que eu quero dizer é que realmente nós tivemos uma onda gigantesca de amor inicialmente, não é? Ao início, que toda a gente ficou extremamente chocada, acho que posso dizer que é mesmo chocada com aquilo que aconteceu ao Sérgio. 37 anos, ele vendia saúde, ele estava ótimo, era, pronto. Era dador de sangue? Era dador de sangue, desde os 18 anos, era uma pessoa extremamente ativa, estava no melhor da vida dele, tudo estava a correr de forma muito boa. E as pessoas acho que se identificaram de alguma maneira do género, ok, se isto aconteceu a eles, também me pode acontecer a mim, dentro da minha casa. Eu acho que no início isso foi impactante, as pessoas, pronto, aproximaram-se e apoiaram-nos de forma enorme mesmo. Depois acho que ao longo dos anos, esse apoio foi dissipando um pouco mais, porque nós tínhamos uma vida que precisávamos que as pessoas se adaptassem a nós, porque um pós-transplante é um desafio gigante, ou seja, as pessoas não podem comer fora, as pessoas têm que ter um número de cuidados, bem, e nós precisávamos que se adaptassem a nós, e o que nós percebemos é que as pessoas não estão, grande parte das pessoas não estão para aí viradas, não vivem ali no seu mundo e não estão dispostas a adaptarem-se. Obviamente não é toda a gente, tivemos a prova que não era toda a gente, mas tivemos muito essa noção e essa falta de empatia, e foi difícil. Porquê? Porque nós estávamos a viver uma situação difícil e acabámos por notar que estávamos a ficar cada vez mais isolados, e isso não nos ajuda minimamente. Mas pronto, o nosso foco era que realmente as coisas melhorassem e que ficassem bem. Às vezes eu dizia muitas vezes isto, que se eu desabafo, ou se eu
quero falar com alguém sobre uma determinada situação, não preciso que outra pessoa tente resolver o problema, porque eu sei que a pessoa não tem a solução do problema, só preciso que a pessoa me ouça e pronto, no máximo legitime de alguma forma aquilo que eu estou a sentir, me diga, tens razão, vocês não mereciam passar por isto. Só isto, eu não preciso que, mas olha, o filho daquele passou por isto, é muito pior. Eu não vivo bem com o mal de ninguém, de todo. Portanto, isso não ajudava-me zero. Eu percebo que as pessoas às vezes não sabem reagir, mas a verdade é que não digam nada. Deem só um abraço e percebam que, de facto, as pessoas não merecem estar a passar por aquela situação. E que legitimem aquilo que nós sentimos. Porque às vezes era isso, eu sentia que nem poderia acabar de falar do género, parecia que me estava a queixar quando havia alguém que eu nem conhecia de lado nenhum que estava numa situação muito pior que nós. Quer dizer, eu não quero, isso não me conforta em nada, não quero saber isso. E às vezes é também, eu falo muitas vezes nisto, que é aquela frase, se precisares de alguma coisa, liga. Não, eu não tenho capacidade sequer para pensar em nada. Aparece só, não é? Exato, estamos num olho do furacão. Nunca me esquecer de uma atitude que uma amiga minha teve quando eu estava a sair aqui do IPL, ela disse, passa aqui em casa que eu tenho aqui uma sopa para estar. Só isto, eu fiquei eternamente agradecida. Quer dizer, eu não tenho, e o Sérgio ainda menos, coitado, estava entre tratamento e tudo mais, não temos capacidade para tomar a iniciativa de nada. Se puderem decidir por nós agradecemos. Mas o Sérgio, atenção que agora no último, ele teve aí uma fase mais complicada antes de falecer e a Joana estava a dizer que a Maria Inês estava preguiçosa para voltar à ginástica e ele nos cuidados intensivos, não foi? Ele já estava aqui nos cuidados intensivos. Já foi, faz agora um ano, não é? Sim, a minha filha estava preguiçosa para ir já. E ele deu uma resposta. Obrigada, tens que obrigar que ela está a levar pelo cansaço. Temos que ser, que tu tinhas dito que temos que ser mais rígidos. Temos que ser mais duros. E ele, quer dizer, ele ali completamente temos que ser mais duros. Vida, temos que ser não me pensas isso. E pronto, eu quero pedir um aplauso à Joana. Acho que é muito difícil voltar ao IPO. Acho que é muito difícil voltar ao IPO tão pouco tempo depois dela ter perdido cá o marido. E tenho muito orgulho nesta pessoa. Eu sabia que isto hoje ia dar para aqui. Marino, o projeto Cancro com Humor, e tu tens falado muito destes casos, tanto para o bem e para o mal também, porque tu também já foste cuidadora e também já viveste o lado de doente, embora fosses muito nova e hoje as coisas também são muito diferentes, mas também tiveste o lado de cuidadora. Eu penso que devem ser papéis completamente diferentes. Mas de onde é que te surge essa vontade de depois ajudares os outros e de criares o projeto Cancro com Humor? Bem, antes de mais dizer-vos que estou muito feliz por estar aqui, muito grata e muito emocionada, por isso não há cancro com humor, se calhar. Não, de facto, de onde é que surgiu esta vontade? O humor surge na vida, eu acho que sempre de um lugar de esperança e de resistência. Eu acho que o humor é o maior ato de resistência. Quando o dia é muito difícil e nós sorrimos e rimos, às vezes uma parvoeira, eu tenho a certeza que também tiveste muitos momentos assim, é quase como se nós nos permitíssemos respirar, é autocuidado. E a minha família sempre me ensinou a fazer isso, nós sempre nos rimos muito das nossas desgraças, das coisas que aconteciam. Era uma estratégia que os meus pais tinham e que os meus avós tinham, e depois quando eu fiquei doente percebi que era uma necessidade de sobrevivência. As coisas eram tão difíceis que eu precisava mesmo que as pessoas me facilitassem a vida fazendo-me rir. Há uma frase que eu gosto muito, que não é minha, é do meu marido, que me diz que de facto o humor é o maior ato de amor, e quando nós conseguimos provocar este bem-estar a outra pessoa, nós aliviamos imediatamente um segundo, mas há esse respirar.
e depois senti que, de facto, quando eu comecei a partilhar a minha história, comecei a perceber que ainda era muito mal visto o humor no nosso país, que ainda é tabu, que as pessoas ainda temos muita coisa do fado e da tragédia e da negação e que temos este preconceito tão grande. As pessoas confundem este conceito de ser leve não significa ser leviano e que são coisas diferentes. E então eu senti que havia esta necessidade também por mim de falar disto com um sorriso nos lábios, como a Joana está aqui a falar, com tanto amor e leveza dentro de algo que é tão duro e tão difícil. E foi uma questão também até muito egoísta quando criei este projeto, foi para exorcizar os meus demónios. Eu pensei, eu vou dizer isto, pode ser que alguém se identifique. E cresceu muito essa vontade de me ajudar e de consequentemente ajudar os outros. Então criei este projeto com 21 anos, comecei com um blog onde eu escrevia algumas... Lembro que o primeiro texto do meu blog era qualquer coisa como caraças, queres ver que o cabelo comprido está na moda e eu agora com cancro, porque só se falava era as navegantes da lua e não sei o quê, eu assim, agora já não dá. E eu precisava muito de me rir, porque a vida continua e eu tenho que continuar a existir com esta personalidade que eu tenho e de repente as pessoas mudam todas à minha volta comigo. E eu preciso de ainda saber quem sou. Eu ainda sou uma pessoa que me gosta de rir. Então foi muito também uma questão existencial. E começou assim, depois veio o primeiro livro, o segundo, o terceiro, este é o quinto, e as palestras, e agora tenho 36 anos e continuo a fazer isto. Qual era a pergunta? Ai, não me faças isso. Tenho PHDA também, só vamos dizer. Não, era como é que Era tinha... isto. Era isso, como tinha surgido o projeto. Sim, sim. Pronto, nasceu desta vontade. Quando nós nos rimos, é tão bom, não é? E eu acho que o riso faz esta coisa tão poderosa que é unifica. Eu acho que nós percebemos com humor. As tragédias também é uma coisa impressionante. Quando acontece uma coisa... quando me acontece alguma coisa e alguém também teve aquilo, eu também me posso identificar com ela, também pode unir, mas o humor tem esta energia unificadora. Quando nos rimos todos da mesma coisa, não da mesma pessoa, que isso é bullying, é outra coisa, mas quando nos rimos todos da mesma coisa e criamos aqui esta energia de união, é brutal. E eu rimo muito e chorei muito neste IPO também. Estava a dizer à Joana, é muito difícil voltar a um sítio onde se sofreu, mas também não esquecer que estamos a voltar a um sítio onde se viveu muito. E eu fui doente oncológica e fui cuidadora, e na minha experiência pessoal foi muito mais difícil para mim ser cuidadora, exatamente por de repente eu perceber que estava em segundo plano. E está tudo certo em relação a isso. Mas de facto... Também eras muito nova. Eu fui cuidadora com 25 anos. Olha, eu também. Pronto. E foi muito... Mas posso dizer que foi a minha versão mais bonita. A versão mais desgastante e ao mesmo tempo mais bonita. E agora estava a falar com o Tiago e estava-lhe a dizer que eu era mesmo corajosa. E depois nós conseguimos coisas que nós... Também, não sei se depois a Catarina pode daqui a pouco falar sobre isso, que eu acho que há um instinto de sobrevivência, que às tantas... E levas tudo à frente e é incrível. Vai, não é? E a pessoa nem tem tempo... E nem tem tempo e tu pensas, pá... subi esta montanha, exatamente, subi esta montanha e ainda fiz o pino, ainda desci e nem me cansei. E depois a outra parte a outra parte são outros já não é tão... Se quiseres falar do teu novo livro que trouxeste. Sim, não, este livro é um livro que me é muito especial porque é o meu quinto livro e é nos textos do primeiro que já está esgotado há muito tempo e do segundo também está quase esgotado e é muito especial para mim porque... Estava envergonhado. É um livro que me diz muito porque mistura textos enquanto estava doente e textos enquanto fui cuidadora. Então há aqui a Marina de criança e a Marina adulta. E a Marina de 36 anos com PHDA, por isso, não é? Que é outro desafio. E é isto, eu acho que a mensagem do livro, e que no fundo o livro é só um resumo, um pequenino resumo daquilo que eu tento viver na minha vida, é que o humor é quem salva o nosso dia. E às vezes são coisas tão pequeninas e são detalhes. E sentes que neste caminho, ou seja, de quando começaste até agora, porque eu acho que também o humor também já está mais democratizado e as pessoas também já entendem de outra forma, mas que às vezes... Não? Pronto, eu na minha ótica achava que sim. Mas de qualquer forma, quando lanças o projeto até agora, de certeza que há uma evolução, sim. Okay, mas a questão de...
Isto é de ser muito individual, eu tenho sempre muito medo nestas moderações, porque isto é tudo muito personalizado e muito individual. Exatamente. Mas no sentido de que há pessoas que se calhar não gostam de determinada postura, porque isto parece assim tão leve, isto não é tão leve. Quem já viu as tuas palestras sabe que não é... Já entendi, concordo com a tua pergunta. Sim. Eu quando comecei o projeto, o Cancro com Humor, posso-vos dizer, quando eu fiz as primeiras palestras... Já falaste nisto também, não é? Da dificuldade inicial, Sim, não é? foi muito difícil. Eu integrava via o congresso ou a iniciativa, eu nem aparecia no programa, eu ia lá dizer umas coisas no final. As pessoas tinham muito medo, nem sabiam como é que me haviam de apresentar. Eu tive uma apresentação há muitos anos que foi literalmente isto. A Marina vem cá dizer umas coisas. Foi isto. E eu disse, eu não venho cá dizer umas coisas, venho falar da minha vida. E foi muito difícil, porque as pessoas tinham este medo, este preconceito de... E quando eu criei o Cancro com Humor, que chegaram assim notícias, a miúda que goza com o cancro, e as pessoas sabem como é que são, só leem as letras gordas, nem liam. Eu recebi centenas de comentários. Se tivesses tido cancro, nunca dizias isto. Eu, filho, mas tive, mas as pessoas não liam a reportagem. Exato, pois, claro. Então, o que é que me tem ajudado? Primeiro, eu criei um projeto onde eu falo de mim, não falo dos outros, para começar. É o primeiro ponto da história. Depois há aqui uma identificação e eu acho que sobre nós podemos dizer o que quisermos. Quem é que me vai dizer que aquilo que eu estou a dizer é errado? Eu digo o que eu quiser, não é? Certo, sobre certo. mim. E depois isto foi sempre a minha defesa. Noto que ao longo dos anos tem sido muito mais, e concordo contigo, não diria democratizado, mas acho que tem partido aqui pedra e tem-se percebido que estamos a falar de ciência, de coisas difíceis, e depois entra um momento onde estamos a partilhar uma história real com humor e que se cria esta leveza e união. Porque aquilo que me acontecia muitas vezes é que estamos a fazer um congresso, estão médicos a falar para médicos e parece que o doente, que é supostamente o centro da questão, não é equacionado. E isto é uma coisa que sempre me fez muita confusão, que é preciso trazer o doente ao palco e dizer, então conta lá a tua história. Porque às vezes isto aconteceu-me, enquanto sobrevivente, ir a congressos em que eu não estou a perceber do que é que estão a falar. Eu digo, olha, eu acho que eu tive este cancro, mas nem percebi. Porque é tudo tão complexo. E a saúde tem que ser para todos e tem que ser fácil e temos que entender todos aquilo que estamos a falar e tem que ser humana. Esta humanização do discurso, esta relativização do discurso traz empatia, proximidade e humanidade. Estamos a falar de pessoas para pessoas, acabou. É preciso menos coisas fantasiosas e mais direção de discurso. Isto é a minha opinião muito sincera. Onde é que eu acho que agora é muito mais fácil? No início era muito difícil com quem nunca teve cancro, era o meu público mais difícil. Os doentes oncológicos o mais fácil, os cuidadores precisavam, quem nunca teve cancro levava a mal. Pois. Que é impressionante. Que é, não diga isso. Eu disse, então, mas você é que não teve. Não é? E então, agora noto que há esta facilidade. Qual é a dificuldade desta era? As pessoas levam tudo a peito. Como se fosse sobre si próprias. Ou uma afronta para si próprias. E às vezes há esta falta de escuta ativa de como que estávamos a dizer muito bem, às vezes é só esta frase, não é sobre ti. Estamos só a conversar. Às vezes é só isto, então as pessoas, esta coisa de não nos sabermos colocar no lugar do outro, o facto de estarmos mais desconectados, haver menos empatia, esta é a minha opinião pessoal. Que é como aquela frase que nós falamos muitas vezes, é que custa tanto ir ao EPO, de fazer uma visita. Obrigada, mas para quem está lá internado deve ser um passeio no parque. Todas as coisas que nós ouvimos e todas essas coisas que as pessoas nos dizem que depois nós temos que... Olha, temos que nos rir, muitas vezes, não é? Porque o que é que a gente está a fazer? Mas sim, mas eu acho que agora com o humor, a grande dificuldade do humor é as pessoas às vezes levarem a peito, ficarem ofendidas sobre um assunto que nem sequer lhes diz respeito, quando aquilo que está a acontecer é apenas uma partilha. E se as pessoas se estão a sentir bem, porque é que é um problema? Porque é que há tanto preconceito com o humor, quando o humor abre portas à comunicação? É tão simples como, se estamos a ouvir uma palestra, uma conferência, estamos 8 horas fechados num auditório, então não é melhor, durante aquele tempo em que estamos a levar com tanta informação tão difícil, estamos a pensar na nossa vida, de vez em quando, isto ser um bocadinho mais fácil e conseguirmos respirar no meio desta comunicação avassaladora. Mas tem sido percebes? Tem que se partir desta pedra, agora os desafios são outros, são diferentes de há 15 anos. Mas não é tão fácil, são diferentes os desafios. Não fizeram nenhum processo. Ainda não puseram nenhum processo. A única pessoa que me pode pôr um processo é o meu marido, que eu falo dele todas as palestras. Se calhar nem faz autorização. Se calhar. Um dia tenho uma carta registada, que ele até sabe onde é que eu moro, e diz, olha... Porque mas em minha defesa, eu só conto aquelas partes engraçadas em que brinco com ele quando ele está presente. Olha, bonito, Tiago. quando ele não está, não é verdade, nem todas, mas
Mas tenho feito o esforço. E como ele é hipocondríaco, às vezes é forte, porque eu passo todo o texto e depois ele fica mais nervoso. Mas é a única pessoa que me pode, porque eu falo de mim E dele? e dele. Tiago, tens de começar a não ir, que assim não Padre Custódio, aqui em todo este processo, não é, dos cuidadores, eu acho que depois também se calhar quem acompanha um doente oncológico deve ter algumas crises de fé, penso eu, não estar a exagerar quando digo isto. Como é que se depois ajuda alguém que se sente mesmo sem esperança ou já esgotado deste processo? Obrigado. E a começar por agradecer-te e agradecer o convite que me fizeram e dizer que estou feliz porque ao olhar para este lado vejo muitos cuidadores, pessoas que são cuidadoras que eu também acompanho e isto dá-me muita gratidão o perceber que faz sentido. Eu, quando vim para cá, quando fui enviado pelo Senhor Patriarca para aqui, para o IPO, eu vinha para cuidar dos doentes. E quero também agradecer a equipe dos cuidados paliativos, porque ensinou-me muito a olhar para o cuidador e não só para o doente. Eu, no princípio, achava aquilo muito estranho quando íamos para o apoio ao domicílio e as senhoras enfermeiras, enquanto cuidavam do doente, diziam aos familiares: não querem falar um bocadinho com o Padre Custódio? Eu pensava, o que é que eu vou falar com... É verdade, achava isto, o que é que eu vou falar com... Mas depois também aparece com esse sorriso e olha, e as pessoas ficam rendidas assim e é isso. E depois nas nossas reuniões, e repetem isto várias vezes, as enfermeiras repetiam isto várias vezes: não vai fazer bem ao doente, mas pode fazer bem ao familiar, ou ao esposo, ou à esposa. E pronto, comecei a perceber que a minha missão também passava pelos cuidadores. Isso ajudou-me muito a integrar-me. Foi a equipe dos cuidados paliativos que me ajudou muito realmente a integrar-me e sempre que passo pelas enfermarias, e tanto na pediatria como nas outras enfermarias, também olho muito por quem está ali. E quem é, e como é que está, e como é que se sente, e acho que faz todo o sentido. E é desta conversa, deste encontro que eu vou ouvindo as necessidades espirituais que estes cuidadores têm. E a primeira é essa que dissestes: porque o meu filho, quando é na pediatria, e porque aconteceu isto à minha família. E estou zangado com Deus, estou revoltado, e estas frases todas mostram-me que há aqui uma crise de fé quando se enfrenta a doença e o sofrimento, porque realmente um doente não é só uma doença física. Um doente passa pela doença espiritual, psicológica, emocional. E o familiar passa por estas fases também. E hoje eu consigo ouvir o familiar a dizer-me: eu estou farto de cancro. E consigo perceber que há aqui alguém que precisa, aquilo que a Joana estava a dizer, aqui alguém que precisa ser ouvida, precisa ser escutada, não é só estar farto de cancro. E na conversa consigo perceber que aqui, qual é o sentido que tem esta doença na minha vida, e vale a pena continuar. E se estou nos cuidados paliativos, por acaso dos doentes que estão nos cuidados paliativos, para que continuar? Para que continuar a viver? E é aqui que eu aprendo, ao fazer o caminho com estes doentes, que eu aprendo que nesta fragilidade tão profunda há uma força enorme. E aquela que todas disseram é a esperança. E a esperança tem uma resistência tão enorme que eu nem imagino. A esperança, mesmo que não seja a esperança da cura, muitas das vezes não é a esperança da cura, é esperança de viver um dia de cada vez. É esperança de continuar a amar, esperança de abraçar, esperança de sorrir. Quantas vezes eu não vejo as mães ou os pais das crianças na pediatria a sorrirem, mas com o coração completamente partido. E percebo que há ali esperança. E quantas vezes eu não passo também pelos doentes das outras enfermarias e encontro uma pessoa, muitas das vezes em fim de vida, mas que diz: olha,
Hoje vieram os meus netos, hoje dei um abraço e sinto-me bem. E consigo perceber que é ali esperança. Porque a pessoa ama e continua a sentir-se amada e diz e verbaliza mesmo que eu estou aqui porque é o amor que dá sentido à minha vida, é porque tenho a família. E a família é das ferramentas mais profundas que ajuda o doente a viver. Porque é o amor. Porque sabe que não está sozinha, a pessoa sabe que nunca estará sozinha. E também o facto de saber que estes cuidadores vivem o seu sofrimento, ajuda o doente a cultivar a sua própria esperança. Mas a esperança do doente dá mais esperança também ao cuidador. Os cuidadores têm uma força enorme de amar, e mesmo quando estão desgastados, mesmo quando estão cansados, mas tem uma força que, como disse, ajuda a ultrapassar todas essas crises e dá sentido às suas vidas. E eu chamo isto de espiritualidade. E estes encontros que eu tenho e que faço ajudam o próprio doente, mas principalmente o cuidador. Quando o cuidador vê o doente em paz, o cuidador está em paz. Este domingo tive a Eucaristia e havia uma mãe que vinha dar a ação de graças porque o filho ficou curado. Depois estava uma mãe que vinha celebrar os 28 meses da partida da filha, que é a Violeta do livro que escrevi. E no fim eu perguntei-lhe como é que tiveste coragem de vir sabendo que esta missa hoje era a missa da alegria, porque eu tinha lhe dito. E ela disse: porque eu também continuo a ser mãe, porque eu continuo a amar, porque eu continuo a sentir a minha filha viva. E esta mãe passou por uma crise de fé, esta mãe passou por estar revoltada com Deus, esta mãe passou por não querer ir à missa, a pediatria fica perto da capela, é só atravessar, e ela nem queria olhar para a capela, porque estava revoltada com Deus. E esta mãe hoje consegue voltar, como vocês disseram, quão difícil é voltar para o IPO depois disto tudo, voltar para celebrar o ser mãe de uma filha que já não está cá. E isto se eu não tivesse passado pelo IPO, não tinha aprendido isto não posso falar com os meus colegas lá fora, porque não percebem nada disto. Pois, exato. Não, é verdade. Sim, porque isso... E o livro que escreve surgiu também dessa necessidade de lá está, de partilhar com quem não conhece tanto esta realidade, ou também trazer palavras de alento, porque eu estou aqui a ouvi-lo e estou a pensar na quantidade de vezes que nós dizemos ele não merecia, não é? Nós não merecíamos estar a passar por isto, porque é a nós, e hoje em dia também já percebemos, já falámos noutras conversas, que é porque não a nós, porque é cada vez este diagnóstico é cada vez mais frequente, mas é mais uma ferramenta também para dar alento às pessoas? Eu acho que as personagens que estão aqui, principalmente aquelas que já não estão cá, se estivessem cá escreviam, como tu escrevestes. Eu acho que escreviam. E assim, não estão cá e eu, se calhar, tenho mais informação do que os próprios pais, porque há muitos pais que não tiveram coragem de falar com eles sobre o que eu escrevi aqui, e achei que eu tenho que tirar cá para fora aquilo que acho que é um legado. E os próprios pais das crianças que estão aqui, principalmente aquelas que já partiram, vê este livro com os olhos cheios de gratidão, mas vê que realmente como o meu filho não passou em vão, deixou marcas, e isto faz toda a diferença para estas famílias. Mas também escrevi para não guardar só para mim aquilo que eu vivo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu experimento no dia a dia, também pôr cá para fora. E também para aqueles que um dia vierem para o IPO, não olharem para esta casa como uma casa onde é uma casa de sofrimento, como disseram, mas também uma casa onde se vive muito, onde se ama muito, onde se aprende muito, onde se cresce muito.
O Balu que está aqui e que está cá e já tem 19 anos, ele diz que o cancro foi a melhor coisa que lhe aconteceu. É tão gratificante ouvir um rapaz com 19 anos que passou por tanto aqui, que perdeu o sono, que teve tantas agulhas, que teve... E hoje dizer que foi a melhor coisa que lhe aconteceu, porque o ajudou a ser homem, ajudou a crescer, ajudou a ter uma maturidade e a olhar para a vida com outros olhos. E eu precisava de escrever isto tudo. Sim. E onde é que se pode estar? Nas livrarias habituais? Estou muito curiosa, tenho que ler esse livro. Onde é que, Está onde na é que podemos Paulus, encontrar? vende-se na Paulus, sim. Atrás Nas das edições esquinas? paulistas. Podemos ir ali. Estou aqui Mas tem sentada buscar atrás das- também do IPO. Ok, muito bem. Ah, é? Muito bem, muito bem. Obrigada. Andreia, como é que recursos é que existem para apoiar as famílias? Obrigada, claro. Que recursos existem para apoiar as famílias que muitas vezes se sentem aqui perdidas no sistema e que só querem, lá está, o autocuidado e tudo isso, mas que estamos em modo de sobrevivência, como é que depois podem começar a ter alguma orientação e onde é que podem recorrer? Ok. Então, primeiro acho que temos que conhecer tanto a família e o cuidador, o que é importante para aquele cuidador, porque eu posso achar que determinado apoio faz sentido, mas depois vou perceber que não é o correto. Portanto, acho que fazer um caminho de conhecimento do cuidador é o primeiro ponto. Depois existem várias equipas, por exemplo, a nossa equipa, não é? No sentido de dar este apoio mais clínico, não é? Que valida as coisas que os cuidadores têm que fazer na prática em casa, quer seja a administração de medicação, quer seja o próprio autocuidado do doente, e também a nossa equipa eu considero que é para o doente, mas também para o cuidador. Muitas vezes nós começamos a visita justamente com o cuidador. Se o doente está confortável, então aqueles primeiros momentos são para a pessoa, para escutarmos, e eu costumo muito dizer que é cuidados intensivos à família, não é? Porque eles é que estão lá às 24 horas, porque eu vou lá 1, 2 horas, mas depois saio, não é? E eles depois ficam lá. E também tem que se ganhar confiança para que as pessoas partilhem também aquilo Exatamente, que não é? necessitam, não é? Sim. Também não deve ser à primeira. Não, muitas vezes, é por isso que eu estava a dizer, é preciso conhecer e perceber o que é que, antes da doença, o que é que era importante para si, o que é que fazia sentido. E já houve cuidadores que disseram, olha, eu costumava muito ir à aula de pilates e agora sinto imensa falta disso, mas é algo que é importante. Então, ok, o que é que precisamos de fazer para você voltar à sua aula de pilates? Porque os cuidadores também vivem muito este papel sozinhos, porque às vezes também, lá está, eu estava a ouvir... Há uma culpabilização, não é? Eu acho que a Joana Sim, chegou a partilhar isso. exatamente. Lá eu hoje consegui ir ao cabeleireiro, quase como se ela tivesse feito uma coisa, não é? Sim, e nós temos de Há uma desconstruir isso. culpabilização de género. Agora vou arranjar as unhas ou vou ao cabeleireiro quando tenho o meu marido a lutar pela vida, não é? E lá está, e normalmente os cuidadores não mandam aquele tiro do género. Eu estou aqui, preciso de ajuda, não é? Quem está à volta também tem que ter essa sensibilidade. Pronto, e muitas vezes nós sugerimos até o envolvimento de outros familiares para ficar aquela hora em que a pessoa precisa de ir ao Pilates, ficar com o cuidador, com o doente, pronto. E às vezes isso é um desafio e acho que a nossa equipa também tem um papel importante nesse sentido. Depois também há as equipas também dos centros de saúde, por exemplo, as equipas de cuidados continuados integrados, há as IPSS das áreas de residência das pessoas, há os grupos de ajuda, há pessoas, por exemplo, que têm uma grande comunidade, por exemplo, na igreja. Há pessoas que se apoiam muito nos grupos das paróquias, onde também partilham algumas situações e há um grupo de entreajuda. Eu acho que se as pessoas também tiverem este conhecimento, não é? Porque eu acho que o conhecimento para um cuidador é poder, pronto, e a informação tem que estar clara. E eu acho que aqui as equipas de saúde também têm um papel super importante, que é o de agilizar estes apoios, estes recursos, porque não basta só nós deixarmos um papel com, olha, na sua área de residência há isto, e
eu chego lá na outra visita, o papel está lá, em cima da mesa, porque lá está, não há espaço para procurar essas ajudas. Pronto, e uma equipa multidisciplinar tem essa obrigação, não é? Que é muitas vezes pegar no telefone, ligar, perceber, há vagas, não há vagas, porque às vezes estes apoios, por exemplo, um apoio domiciliário para o cuidado da higiene do doente, ou para o autocuidado da casa, ou para a confecção da alimentação, ou para o tratamento da roupa, se a pessoa souber que isto existe, claro que existem valores a pagar, mas pronto, isso eu não sei especificar, não é a minha área, mas se as pessoas tiverem conhecimento que isto existe, é menos um peso. Portanto, se eu não tiver que dar o banho ao meu marido, por exemplo, não é? Se calhar nesse momento, e nós dizemos isso. Então, É menos uma tarefa. Exato, é menos uma tarefa, porque parece que é mais uma, mais outra, mais outra. Ao final do dia são muitas tarefas acumuladas numa só pessoa. E nós temos que dizer, olha, então enquanto o seu marido agora está com o cuidador nos cuidados de higiene, pronto, o que é que lhe apetece fazer? E muitas vezes as respostas são outras tarefas domésticas. Exato. Pronto. Porque também é difícil delegar, não é? É difícil de Ninguém delegar. faz melhor do que nós, Sim, exatamente. Pronto. às vezes. E- Ou a pessoa acha isso, não é? Sim, muitas vezes isso acontece e é engraçado porque é raro às vezes que eu ouço dizer que agora este momento eu vou sentar-me e ler um bocadinho o meu livro que gosto tanto. Pronto, e é tirar-lhes essa culpa. Não tem mal se você agora, durante uma hora, tiver a ler o seu livro. Se o seu familiar está confortável, você deu a medicação correta, portanto agora pode relaxar. E eu acho que o nosso papel também é muito validar isto e tirar-lhes esse peso. Eu sinto que os cuidadores têm sempre um peso gigante aos ombros e estarem informados com informação clara, acessível, não é? Nós podemos falar de igual para igual, sentarmos à frente um do outro e conversarmos sobre isto, sobre o que é que agora podemos organizar aqui na sua casa. E às vezes é possível acontecer, às vezes acontece na visita em que eu estou, eu digo, então, mas vá comprar agora o pão. Porque exato, porque claro. É importante ir comprar o pão, porque não é só a tarefa de ir comprar o pão. Quando vai ao pão, conversa um bocadinho com alguém café, pode apanhar. Perguntar, pronto. Claro que às vezes as pessoas dizem muitas vezes assim, mas eu partilhei determinada história e disseram-me que o não sei quantos, também não sei o quê, portanto tem calma, tudo vai melhorar, quando a pessoa sabe que não vai melhorar. Pronto. E às vezes as pessoas também se isolam um bocadinho porque não querem ter esse tipo de conversas, que às vezes consideram ser tóxicas para elas, que é mesmo esse o termo, porque de facto nós temos muita dificuldade em sentar e só escutar, não é? Porque o silêncio é muito desconfortável, mas às vezes o cuidador só precisa que nós nos sentemos a escutar, e era o que eu estava a dizer, muitas vezes as nossas visitas começam assim, sentamos-nos e o cuidador fala, pronto, e nesse discurso nós descobrimos tantas coisas e tantas formas de os ajudar, e aí é mais fácil depois encaminhar para estes recursos que eu estava a dizer, e inclui também envolver, por exemplo, rede de amigos, se fizer sentido para aquela pessoa, e eu acho que passa por aí, também estarem informados, por exemplo, sobre o Estatuto de Cuidadores informal, não é? Portanto, terem esse conhecimento. Depois calha que entram no site da Segurança Social e ficam logo com uma depressão a seguir, têm que marcar uma consulta com a doutora Catarina. Também pode acontecer, é verdade. Não é? Porque mas, é difícil. Eu mas não sei, essa informação naquele site. É verdade. Não é? E por isso é que se tiver, lá está, eu acho que uma pessoa, um cuidador, se estiver sozinho a fazer isso, facilmente desiste do processo. É que é tudo tão burocrático. Exatamente. Que a pessoa às tantas já se perdeu. Por isso é que é importante haver um assistente social, por exemplo, a fazer este processo com ele. Pronto, nós sabemos muitas vezes as diligências, direcionamos, não é? Se alguma situação dessas me chega, eu articulo com a assistente social da minha equipa, não é? Mas acho que temos mesmo que ir para o terreno e pegar mesmo no telefone e perceber o que há, o que é que há para fazer com aquela família, porque só dar um papel... Tenho a certeza que não funciona. A Andreia, já estou a perceber aqui pelos poucos minutos que nos conhecemos, mas a Andreia fecha a porta daquela casa e muitas vezes a ansiedade começa outra vez, porque enquanto a Andreia está lá, a coisa está mais ou menos equilibrada, porque está ali um apoio, mas tem noção que depois quando vai embora, que pode haver, não sei se existe depois uma partilha, podem telefonar, podem contactar, penso que aqui no IPO há muito isso, essa... Sim. Disponibilidade? Sim, quando eu fecho a porta, às vezes eu penso, eu estive a dizer tantas coisas, eu tenho de sempre adaptar a minha linguagem, não é? Àquilo que eu acho que a pessoa vai conseguir compreender e depois valido, não é? Porque não vale a pena eu estar, por exemplo, a instituir uma caixa terapêutica com tudo escrito quando a pessoa não sabe ler.
Claro. não é? Pronto, e eu tenho que arranjar outra estratégia. Costumamos sempre dizer que é preciso sermos muito originais, às vezes, nesta questão dos ensinos e de envolver os cuidadores. Mas às vezes a informação tem que ser dada em primeiro lugar à medida daquilo que o cuidador é capaz de receber, não é? Se eu chego lá e o cuidador está numa ansiedade porque a noite foi péssima, não vale a pena eu estar ali com muita informação porque eu já sei que vai valer zeros, não é? Pronto, pode uma ou outra coisa ficar, mas é normal que não fique. Enquanto eu estou lá, o cuidador está focado no doente, naquilo que eu estou a ensinar, mas quando eu me fecho a porta, sim, a filha vai chegar da escola, por exemplo, e vai querer partilhar o dia-a-dia, o marido pode ter um pico de dor, de exacerbação da dor, e depois a enfermeira disse que era para dar determinado medicamento. E agora, qual é que é? Não é? Pronto, e nós sim temos um telefone, no caso da nossa equipa está disponível apenas das 8 às 16, todos os dias do ano, mas depois há sempre o número do atendimento não programado do Instituto que podem ligar a expor alguma dúvida, mas eu acho que a ansiedade é imensa. E isso nós conseguimos verificar isso todos os dias que entramos naquelas casas. Ai, pode, Catarina, eu saio daqui desgraçada. Eu não sei porque me saia, continuam a convidar para fazer isto. Não saia. Está. A sério. Sei que continuam a convidar e eu venho. É um gosto. Só a propósito porque há pouco a Joana disse isto, e agora a André também, que é esta questão de muitas vezes os cuidadores, quando dizemos, olha, mas é importante manter as rotinas pessoais, toma aqui um café, vá falar com alguém, e esta questão que devolveu há bocado é, ouça, mas eu estou a partilhar alguma coisa, eu não quero que me diga que fulano também tem, ou que fulano teve, e eu conheço um médico, mas eu acho que isto também tem muito a ver com esta coisa cultural, que é importante nós dizermos, olha, eu preciso que me ouça só. Não diga nada, está tudo bem. Mas a expectativa do outro é sempre de eu tenho que dizer alguma coisa. Repara, se eu vejo alguém a chorar... As pessoas nem sabem o que vão dizer muitas vezes, não é? Mas é importante que eu diga, olha, eu preciso de contar uma coisa e fica em silêncio. E está tudo bem. Porque a expectativa do outro, invariavelmente, vai ser esta pessoa está à espera que eu lhe diga alguma coisa, não é? Portanto, se calhar... Exatamente. Portanto, se calhar se disser, isto não é uma crítica, atenção de todo, é só nós dizemos aos outros, olha, preciso que me escutes só, não digas nada e está tudo bem. Isto é o melhor. Mas eu acho que nós não conseguimos fazer isso. Eu acho que conseguimos, é um treino. É um treino, mas é quase, a outra pessoa vai sentir... Não, porque eu acho que a partir do momento que lhe dá uma responsabilidade... Olha, tu não me fales que eu agora quero falar, mas eu não sei se a pessoa depois nós não achamos que a pessoa do outro lado vai achar que isso é uma... Se eu dou uma isso é o caos do outro. E se eu lhe dou uma responsabilidade e ela consegue cumprir, isto é incrível, não é? Mas isto é aquela questão, quando eu vejo alguém a chorar, a sua primeira reação é não chores. Não vai é? ver o mar, portanto, isto é super importante. Aquela coisa do vai ver o mar. Claro, vai ver o mar. Isso vai resolver. É muito importante nós também fazermos este exercício, até esta psicoeducação de, olha, eu vou chorar e está tudo bem. E não há problema. Mas também eu acho que às tantas isto é uma terapia. Mas eu acho que também as pessoas também... É um exercício. Eu acho que depois as pessoas também... Agora perdi-me. Pois, percebo. Mas, não é? Mas é aquela questão de nós não gostamos de ver os outros a sofrer. Portanto, a primeira coisa é a negação, não é? E por isso é que se calhar os cuidadores não se sentem validados porque sentem que são pouco interessantes, como eu já ouvi várias vezes, nós transformamos em pessoas pouco interessantes, porque só temos este tema. Não é? E depois os outros também não sabem lidar com... Porque também sentem que lhes foram retirados os outros papéis. Que lhes foram retirados papéis de mulher, de trabalhadora, de outras coisas. Já têm este papel, não é? Mas para além disso, acho que é mesmo uma questão cultural nossa, que é vemos alguém a chorar ou o que seja e sentimos que temos que de alguma forma, eu tenho que pôr aqui um remendo nisto. Tem que parar de chorar. E não, chorar faz bem. Não, claro que as faz. Pessoas se emocionam claro em moderações. E acolher isso e dar espaço. Exato. Não é? Não, mas chorar faz bem, acolher as emoções e dar-lhes espaço faz muito bem. Esconder isto tudo não ajuda de forma alguma. E existe um momento certo para procurar ajuda psicológica? O ideal era quanto mais cedo, ou também não há regras, não é? Não há regras, acima de tudo é importante pedir ajuda quando de alguma forma a ansiedade, o medo e a tristeza estão a interferir de uma forma intensa com o nosso trabalho, com as nossas relações interpessoais, com o nosso sono, isso então, porque o sono é um fator muito protetor para tudo. Agora, não há nenhuma fórmula mágica, não é? Neste momento é importante nós percebermos que quanto mais rápido formos cuidar de nós, mais rápido conseguimos equilibrar a nossa saúde mental.
Agora não há nenhuma forma Até mágica. porque é um acompanhamento ao longo do tempo e não Claro. é uma coisa que a pessoa chega lá passado uma semana ou duas Sim. ou três e se sente melhor. E por norma, uma doença oncológica, a partir do momento do diagnóstico, não é? Até seja o que for, é sempre uma doença é sempre algo muito prolongado no tempo. Mas a partir do momento do diagnóstico há uma mudança imediata, não é? Em toda a família. Não só no cuidador, não só na pessoa, mas em toda a família. Portanto, é muito importante. Muito bem, Joana. A Joana houve uma altura que teve que vir dormir para o IPO, que foi uma decisão difícil, porque coincidiu com o início do arranque, Com o início do ano com o escolar. início do ano escolar, Sim. em que tiveste que decidir ou acompanho a minha filha no primeiro dia de aulas, ou o Sérgio estava Estava no deprimido, pós-transplante, do primeiro transplante, sim. estava numa fase Estava numa fase muito, muito em baixo, estava a entrar aqui num quadro depressivo e... fizeram-te esse convite. Exato. Disseste, olha, vou viver para o IPO, faço Assim, um teste de porque Covid estávamos na altura também da pandemia. pós-pandemia, portanto ainda havia aquelas questões de temos que fazer o teste e se ficássemos tínhamos que ficar, efetivamente, não podíamos fazer como agora no segundo transplante, onde eu ia e vinha todos os dias, onde também me foi dada a hipótese de ficar, mas que o Sérgio recusou porque achou que não seria bom nem para mim nem para a filha, mas no primeiro sim, fiquei cá a dormir. E aí partilhaste também as tuas dores, entre aspas, com outros ou pais de crianças ou com outros cuidadores Sim, que sim. estavam todos ali a viver. Como é que foi essa experiência? Sim, pronto, é assim, aqui um bocadinho se calhar a antítese daquilo que o padre estava a contar, que aos 19 anos aquele rapaz disse que realmente, é assim, eu tenho que ser muito honesta, eu acho que aqui o cancro do Sérgio não nos acrescentou nada na nossa vida, nada. Rigorosamente nada. Pronto, acho que não nos ajudou a ser melhores pessoas, porque eu acho que, honestamente, que já éramos, portanto, não precisávamos disso para ser melhores pessoas. Não consigo dizer uma coisa boa que nos tenha trazido, a não ser, efetivamente, as pessoas que fomos conhecendo e nos fomos deparando ao longo do processo. Acho que foi realmente a única coisa positiva. Tenham sido os vários e diversos profissionais de saúde, que são, pronto, inexcedíveis, os outros doentes, os outros familiares. Portanto, acho que esse é o único ponto positivo que tanto ele como eu encontrávamos, que vinha efetivamente desta E situação. vocês efetivamente sentiram que era um pouco o que estávamos a falar antes de virmos para cá, que é, eu acho que há pessoas que entram no IPO e que têm uma mágoa profunda porque os seus familiares morreram aqui, porque se calhar não houve mas no caso Não, foram de feitas todo. todas as tentativas, Não, de nunca todo. desistiram dele, não é? Não, eu recordo-me em particular de uma situação, às vezes acho que se calhar dando exemplos é um bocadinho mais fácil. Quando nos foi comunicado que não havia hipótese do Sérgio sobreviver, e quando partilhamos essa notícia com alguns elementos da família, rapidamente as pessoas começaram: mas contactaste a Fundação Champalimau, porque pronto, é aquela coisa, não é? Fundação Champalimau. Eu tinha no estrangeiro. A negação, não foi? Tu é que depois tiveste de dizer às pessoas... E viste alguma alternativa no estrangeiro e eu tive que dizer, parem, foi tudo feito, tudo o que era possível e estava ao alcance de tentar realmente que o Sérgio sobrevivesse, foi tudo feito. Portanto, eu tive que travar as pessoas, porque isso às vezes depois também acaba por ser contraproducente para quem fez tudo, para que ele sobrevivesse, para mim, que fiz tudo e que estava a ver aquela situação e que tinha sido testemunha, que o próprio IPO tinha feito tudo e mais alguma coisa para que o Sérgio realmente conseguisse ultrapassar a questão no caso dele foi a questão de um vírus. Portanto, foi tudo feito e depois as pessoas estarem-nos a questionar quando nós lhes damos a notícia que, já não há mais possibilidade, já não há nada a fazer, é extremamente cruel. Porque, quer dizer, tive cá estes 6 anos, não é? Vi tudo o que foi feito por ele, vi que não houve... Eu só tenho coisas boas a dizer do Serviço Nacional de Saúde, falta principalmente, obviamente, do IPO, mas o Sérgio nem começou por aqui, começou pelo Hospital de Vila Franca de Xira, em que eu pensei, oh meu Deus, o que é que vai sair daqui? Porque realmente a reputação não era a melhor, mas correu tudo muitíssimo bem, foi tudo acionado quando deveria ser, ele foi transferido para aqui quando tinha que ser.
Eu só tenho coisas boas a falar do Serviço Nacional de Saúde, principalmente o IPO. O IPO custa-me regressar porque é um sítio de muita história, onde vivemos muita coisa, muita ansiedade, também vivemos muitas alegrias, vivemos muito amor, também é verdade. Mas custa, porque realmente, principalmente os últimos tempos foram muito difíceis, mas não tenho nada contra, pelo contrário, será sempre uma casa e eu continuo a vir cá a doar sangue, continuo a apoiar naquilo que posso apoiar, estou cá porque tento que a minha história de alguma maneira possa apoiar alguém. Por isso tenho a maior gratidão possível pelo IPO e pelo Serviço Nacional de Saúde, no geral. Como é que eu acho que há um tema que também se pode falar aqui rapidamente, nós já devíamos estar na parte das perguntas do público, mas como é que tu gostas, para já, como é que lembras o Sérgio, como é que ele era como pessoa, e depois aquela questão de não vamos falar do tema porque vamos magoar a família, e tu, pelo contrário, nós fizemos uma viagem recentemente e que falámos do Sérgio todos os dias, não é? Portanto, ele está sempre presente nas nossas... E acho que isso, não sei se depois há uma explicação, depois o Padre Custódio pode ajudar em relação a isso, mas manter a memória das pessoas vivas. Portanto, nós às vezes falamos dele do presente, outras vezes falamos no passado, é assim um bocado confuso, mas falamos efetivamente deles. Mas tu também sentes que há pessoas que não querem tocar no tema. Sim, eu noto que às vezes as pessoas com medo de me magoar ou porque está a Marina, isto é tão fácil como a minha própria mãe, lembro-me perfeitamente, uns meses depois do Sérgio falecer, a minha filha estava no sofá, eu estava a trabalhar e a minha mãe queria falar no Sérgio, mas dar ali umas voltas e de repente a minha filha que estava a ver televisão olha para a minha mãe e diz: podes falar do meu pai normalmente. A minha mãe e eu falamos no meu pai normalmente. Exato. Qual é que é o problema? Exato. Oi, pronto, se calhar posso falar nele. E sim, eu gosto, para mim, temos que conservar a memória do Sérgio, porque o Sérgio era uma pessoa super leve, muito, muito, muito bem disposta. Eu gosto muito de que o tragam para situações normais do dia a dia, situações que às vezes. Coisas que, pronto, ele era extremamente distraído, portanto, era uma pessoa que, quer dizer, ou esquecia-se da carteira, ou esquecia-se disto ou daquilo, ou perdia as coisas, e eu estou sempre a relembrar essas dinâmicas dele, e para mim é extremamente importante falarmos sempre nele, não há dia nenhum que eu não falo nele, e a minha filha também, graças a Deus, ela realmente consegue falar no pai com normalidade, com muito carinho, e acho que estamos a encontrar o nosso caminho aos poucos, não é? Mas acho que a memória destas pessoas tem que estar sempre presente. Tem que estar sempre presente. Tem que estar sempre connosco. E vai estar, comigo estará com certeza, com a minha filha também estará. Com os outros, espero que sim. Só que eu noto que realmente, e é normal, as pessoas têm receio de falar nele com medo de nos magoar ou de nos fazer lembrar. Quer dizer, não há momento nenhum que a gente não se lembre dele, não é? Portanto, ele está sempre presente. Se as pessoas falarem dele e continuarem a manter junto de nós, para mim, tanto melhor. Ele chegou a criar uma página no Instagram que era o Bronco Desinfluencer. Se quiserem ir dar uma... ainda está ativa, portanto, se quiserem ir ver, em que ele próprio relatava alguns pormenores do internamento, ele tinha que se entreter também, porque ele já estava farto deste... E é uma página que eu aconselho a verem. Marine, falámos há pouco da questão daquilo dos processos. Achas que há limites para o humor quando se fala numa doença oncológica? Olha, antes de responder essa pergunta, eu juro, não vou esquecer qual é a pergunta. Eu também tenho aqui Deixa-me só dizer uma frase que eu gosto muito em relação àquilo que a Joana estava a dizer. Eu acho que as pessoas só morrem quando nós deixamos de dizer o nome delas pela última vez. E eu acho que isso é muito, muito, muito poderoso. E deixa-me dizer-te que eu sou casada com um homem maravilhoso com quem estou há 10 anos e nós há 10 anos que falamos do Pedro diariamente, que ele não conheceu. E quando há uma palestra que eu não falo do Pedro, que já aconteceu, o Tiago diz: epá, hoje não gostei tanto da tua palestra porque não falaste o fundamental. E não é só manter a memória viva, nós continuamos a aprender com eles porque pensamos, o que é que certamente pensarás, o que é que o Sérgio faria nesta situação? Eles continuam sempre a ensinar, a inspirar, a ajudar. Essa presença, não, ele não diria isto, ou ele acharia graça a isto. E se calhar para o teu marido é como se o tivesse conhecido, não é? Eu digo muitas vezes, vocês seriam muito amigos, o que é muito estranho. Exato. Bom, e de facto, mas o Tiago é uma pessoa muito especial. Não é para
enfim, também é muito do seu mérito, mas é só para dizer que esta presença, porque as pessoas não é só continuarem connosco, continuam a ensinar-nos, continuam a fazer parte. E há outra coisa, e eu adoro, por exemplo, eu tenho poucas pessoas que conviveram comigo e com o Pedro. Quando eu conheço alguém, ou quando eu reencontro alguém que também conheceu o Pedro e que me conta alguma coisa que eu não sabia, é uma felicidade tão grande porque posso juntar essa história às minhas histórias e é mais uma memória, mesmo que não seja minha, nem que seja uma memória adquirida. Por exemplo, eu hoje lembrei-me de uma memória, de uma pequena história que eu nunca tinha contado ao Tiago e foi delicioso para mim, que é, ainda há isto, há sempre mais alguma coisa. Claro que a minha história é completamente incomparável, eu tive com o Pedro um ano, não estou a comparar histórias, nem só estou a querer... Mas cada história é uma história, não estou de forma nenhuma... cada perda é uma perda, não é? A pergunta era os limites. Os limites somos esta pergunta que se faz muitas vezes. Eu cheguei acho que foi à tarde é nossa, o programa da RTP, em que se falava quais são os limites do humor. E acho que a pergunta é de facto, a resposta é muito simples. Eu acho que os limites pertencem a cada um de nós, porque não existe uma pessoa, nenhum ser humano que há de ser eleito que vá decidir qual é que é o limite do humor, não é? Imagina o que era agora. E também é fácil, é mudar e não ver, não é? Exato. Não, mas imagina o que era agora termos um deputado que tinha uma lista a dizer limites do humor, futebol, não pode ser, tumba. Eu estava lixada já. A religião, não pode ser, tumba. Doenças, não pode ser. Eu acho que efetivamente cabe à pessoa e ao bom senso da pessoa e depois, naturalmente, que é muito mais... O humor para mim tem que ser integrador. Quando fazemos palestras para jovens, há sempre algum menino que pergunta: quando é que eu sei que é bullying? Quando é que o humor ofende? Quando alguém efetivamente se sente excluído, diminuído, ofendido na sua integridade enquanto pessoa. Quando existe um alvo em que, eu digo sempre isto aos meninos: se estão 10 pessoas a rir e uma não está a rir, alguma coisa não está bem. É que não foi um momento de convívio, houve um momento em que alguém ficou melindrado. Mas depois também cabe à pessoa conseguir fazer essas pazes consigo mesmo e saber rir algumas coisas que eu não consigo achar graça e que eu não consigo rir sobre mim. É interessante, eu também tenho os meus limites, que não vou dizer quais são. Cá sempre os ainda usam isso. Não vou dizer, cabe a cada um, mas... o cancro nunca foi um limite, porque lá está, porque era uma procura incessante minha de vamos desconstruir isto, vamos ver o copo mais cheio, vamos tirar camadas ao monstro e diminuí-lo. Há um livro que eu agora não me estou a lembrar do nome, será que é que extensões? É para calarem a gente. Não. Este microfone também tem muita vontade própria. Um livro excepcional. Eu não quero dizer mal o nome, eu não sei se é Geometria do Amor, não interessa. Mas é um pai que perdeu um filho e ele falava, e estava a apresentar o seu livro, o seu único filho. E ele falou da importância da escrita e do humor. E ele disse isto: eu sentei-me à frente da minha maior dor e pensei, eu só saio daqui quando ela diminuir de tamanho. E percebi que ela nunca ia diminuir de tamanho, mas a diferença é que eu ia conseguir estar sentado com ele sem me quebrar ao meio. Então este tempo permite também que esta relativização das coisas... A Geometria do Amor, do Luís Quintino. Que é maravilhoso. Eu conheço a história dele, por isso é que eu estava... E é isto, que é, vamos achando graça às coisas, não quando de repente elas passam a ser fáceis, porque nunca são, mas quando nós nos conseguimos sentar perante as nossas dores e ter uma boa memória, contar uma história engraçada, encontrar nos detalhes alguma coisa que achamos que é bom partilhar, é quando conseguimos sentar com a dor, estarmos ali, frente a frente a beijar. E o humor entra aqui, nesta... camomila para os nervos. O humor entra aqui nestes espaços que nós vamos encontrando ao longo da vida. E estes limites cabem-nos a cada um de nós e não há ninguém que tenha o direito de dizer que sobre isso não brincas. É por aqui, é a esquerda, é a direita. É por isso é que eu não conduzo, que eu não gosto de me dar indicações, percebes? Nunca gostei. Ninguém manda em mim. Mas acho que é sobre isso. E esta discussão de quais são os limites do humor que ainda se faz com os comediantes e tal, acho que é um retrocesso, que é a sério que ainda é um tema, não é? Ainda é um tema. Há alguém que vai decidir o que é engraçado e o que não é. Garantidamente que nós não achamos graça
às mesmas coisas. Como Olha, por qualquer- exemplo, uma coisa que tu estavas a dizer, que o Sérgio era muito distraído, o Tiago é muito distraído também. E há um vídeo na internet que eu acho muito piada, que é uma senhora a dizer assim, bem, eu só tenho medo que se chamarem o meu marido para a guerra, eu tenho que ir com ele, não é para combater, é para lhe dizer onde é que está a guerra, ó filho. E eu acho, é tipo assim, ó, não é que ele está ali, que ele nunca sabe nada. E acho que é isso. Pois, percebo isso, percebo. Que é isso. Eu tenho que ir, que é para dizer ao filho, não é? É ali. Só para lhe dar umas indicações. Padre Custódio, quais são as necessidades espirituais que surgem com mais frequência nas famílias? E se calhar depende da fase em que está a situação do seu familiar. Acho que em todas as fases encontro, estas que vou dizer são as que encontro em quase todas, seja no diagnóstico, nos momentos dos tratamentos, nos momentos das consultas. A primeira necessidade que eu encontro é a necessidade de esperança. Que eu, principalmente como assistente espiritual, que saiba validar a esperança, porque eu nunca encontrei um doente sem esperança. Posso encontrar um doente revoltado, um doente, mas todo doente, principalmente quando acaba de receber o diagnóstico, tem aquela esperança de que é mentira. Que cada vez uma segunda opinião, uma terceira. E acho isto uma esperança. Eu não tiro esta esperança do doente, não alimento, mas acho que esta esperança também é boa, porque ajuda o doente. É um mecanismo de defesa que ajuda o próprio doente a fazer o caminho. E ao longo dos tratamentos, que acho tão rico também, há aquela esperança de ser bem cuidado, de que os tratamentos tenham efeito. E a esperança de voltar para casa, a esperança de... Porque o doente e a própria família vão passando por estas... A mesma fase que o doente está a família também. E muitas das vezes é o próprio doente que dá esperança à família. E isto acontece muito na pediatria. Na pediatria, os pais vêm ter comigo e dizem, eu sinto que o meu filho está a perder esperança. E quando encontro o filho, acho que quem está a perder esperança é o pai ou a mãe. Exato, claro. E volto para o pai e digo, eu encontrei uma esperança que nem eu tenho. Então, o teu filho tem uma esperança tão profunda, tão rica, e não serás tu que estás a perder a esperança. E é ali que começamos a fazer um caminho e sinto que a esperança é aquilo que sustenta o caminho todo, tanto do doente como da família. Eu lembro-me de uma menina também que já partiu, que na noite em que partiu, a enfermeira que estava como responsável na pediatria chamou, e eu fui, e já tinha estado com a família durante o dia, e a mãe pediu-me que celebrasse o sacramento da Santa Unção, e fiz. E quando eu ia sair, deu-me um abraço e disse, minha filha vai sobreviver isto. Fui para casa, tão em paz, por sentir que ela estava com esta esperança. Claro que a filha não sobreviveu, mas esta mãe nunca perdeu a esperança. Até o último momento. Para mim, foi realmente uma grande escola de vida ver estes pais a não perder a esperança. Eu costumo ouvir muita gente dizer que a esperança é a última a morrer. Eu acho que a esperança é a primeira a nascer quando as pessoas passam por situações muito duras e difíceis. A segunda necessidade que encontro é a necessidade de amar e ser amado. E a família tem esta necessidade de amar, seja o filho na pediatria, seja o esposo ou a esposa, ou os pais, os filhos aos pais que estão doentes. Na doença há uma necessidade enorme, na fragilidade há uma necessidade enorme do amor. Sinto o amor tão presente, tão presente, tão presente, e mesmo naqueles doentes que nós pensamos que perderam a esperança, que eu já não olho para o doente pensar que perdeu a esperança, porque os doentes têm uma força enorme.
podem estar revoltados e têm direito de estar revoltados pela situação que vivem e que passam. Mas o amor está sempre presente, sempre, 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 sempre presente. É daquelas coisas tão profundas que mesmo quando os tratamentos não dão certo e a pessoa morre, como morreu o Sérgio, e ouvimos a Joana dizer, tens a necessidade de falar, é porque o amor não morreu. Fisicamente o Sérgio partiu, mas tu continuas a amar. E continua, a tua filha, ensinas a tua filha a continuar a amá-lo, por isso que a tua filha disse à avó, podes falar à vontade do meu pai. O amor não morreu, o amor continua a viver naquela casa, o amor continua a dar força, a dar sentido à vida deles, e é o amor que faz com que continue a falar dele como se estivesse lá, e está lá. É como diz a Raposa ao princípiozinho, as pessoas que nós amamos não nos deixam sós, levam um pedaço de si, deixam um pedaço de nós, E é isto que dá sentido à nossa vida, o amor. A terceira necessidade que eu encontro é da reconciliação. Sempre que um cuidador cuida do seu filho, ou do seu esposo, ou da sua esposa, há sempre, como ouvimos, um sentimento de culpa. Será que fiz bem? Será que falta alguma coisa para fazer? Será que disse o suficiente o quanto amo? Será que... eu, normalmente, quando descubro esta necessidade, eu uso aquelas 5 palavras chaves, ajudo a pessoa a dizer ao doente enquanto está: amo-te muito, obrigado por seres meu pai, por seres minha mãe, por seres meu esposo, por seres minha esposa, obrigado por tudo que vivemos, por tudo que construímos, perdoa-me aquilo que não correu bem, eu perdoo-te aquilo que não correu. É muito importante isto ser dito, isto ajuda a curar a culpa, porque no fim não ficou nada por se dizer. E a outra necessidade é a necessidade de paz. Porque quando as pessoas estão doentes, há esta necessidade de estar em paz. E o que transmite a paz é a própria equipa que cuida. Quando os doentes são bem cuidados, os familiares veem que os seus doentes são bem cuidados, há um grande ambiente de paz. E esta paz nasce não nasce só nasce do perceber que ele está bem, ela está bem, está sendo bem cuidada, e apesar de continuar com a doença, mas está bem, está em paz, porque fazemos tudo, faz isto, e há pessoas que continuam a cuidar com o coração, e aqui a minha experiência, principalmente nas equipas onde estou, que não é só uma, onde estou envolvido, eu encontro realmente isto, mas principalmente dos cuidados paliativos, encontro uma equipa que realmente cuida com o coração, esta compaixão que tranquiliza muito os cuidadores, deixa os cuidadores em paz, mesmo nas casas onde vamos, ao sairmos, o abraço que nos dão. Claro que ficam ali com sofrimento, ficam ali com a pessoa, se calhar com dor, mas ficam em paz por saber que a um passo de um telefonema a equipa estará cá. Isto tranquiliza. Então, estas 4 necessidades são aquelas que encontram em qualquer momento, estão em qualquer fase da doença, e são naturais, e fazem parte da própria doença e de quem cuida do doente. Ai, foi tão bonito. Obrigada. Há sempre alguma coisa a fazer, não é? É uma frase que me faz que me irrita um bocadinho, é quando não há nada a fazer, não é? Já não há solução para este caso, mas há sempre alguma coisa a fazer. Mas não seja isso que acabou de partilhar. Sim. Obrigada. Nós vamos passar agora a dar a possibilidade para fazerem perguntas a algum dos oradores, ou fazerem alguma partilha. Costumamos fazê-lo. Se quiser contextualizar e dizer o seu nome. Ele veio para cá com 3 anos e meio, com uma leucemia, e conheceu uma menina que estava cá em paliativos. E isto também pela memória, pelo que devemos ou não dizer. Ele houve um dia que eu lhe disse: Francisco, tem calma, por amor de Deus, porque ele tinha catéter, as agulhas não picavam, mas o Francisco virava o IPO ao contrário quando via que alguém lhe ia fazer um tratamento com uma agulha. Eu disse: filho, tem calma. E ele dizia: pois, a ti não te dói porque tu não choras. Foi
A partir dali, sempre que me apeteceu chorar à frente do meu filho, Claro. eu chorei. Por mais que me dissessem, não chores porque é uma criança. Mas ele saiu daqui com 6 anos e meio e tinha para aí 8 anos e nós, acho que se nota, eu sou nortenha, e então fomos ao norte e uma familiar disse: ai, Francisco, tu estás tão crescido, já tens namorada? E ele disse: olha, uma morreu-me, a outra mudou de escola e a outra não gosta de mim. Achas? E eu disse ao filho, porque eu a que tinha mudado de escola conhecia, a que não gostava dele também, eu disse ao filho: uma morreu. Então a Bia, não te lembras? Eu disse: ela era tua namorada? Oh mãe, não te lembras que uma vez tu disseste: Francisco, tem calma, e ela veio-me dar a mão e disse: oh Francisco, deixa lá, que se ela não tratar de ti, eu trato. Ai, que maravilha! Ai, obrigada. Adoro. Maravilha. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Margarida. Já passei por todas essas fases, gostei imenso de coisa, porque já tive cancro da mama. Fui cuidadora do meu irmão, mais coisa, menos coisa, mas fui cuidadora dele. Fui cuidadora dele e da minha mãe, porque a mãe estava bastante também preocupada. E sou voluntária aqui quase há 30 anos e tenho passado aqui e tenho aprendido imenso, tem sido de facto extraordinário. Mas para mim, desculpem, todos os oradores foram fantásticos. Padre Custódio sabe que eu amo de paixão, e, portanto, tudo. Mas para mim a Joana... Padre Custódio tem aqui um clube de fãs, não tem? Não tem? É incrível. A Marine pronto, deslumbrou-me porque mesmo na minha família usamos imenso o humor, na morte. Eu, por exemplo, posso contar só duas Sim, episódios. claro. Por exemplo, a minha tia, quando morreu em pandemia, eu fiquei com ela nos últimos dias internada, porque não podia, disse lá ao administrador do hospital, disse: olha, tem muita pena, mas eu agora fico com a minha tia, não sai daqui. Ai, mas não pode ficar, não quer nem saber, eu fico. E fiquei, e eu dormia num cadeirão de mão dada com ela é muito religiosa também, católica, rezávamos o terço, ela já não tinha forças para rezar, e só, pronto. E houve um dia que me disseram, uma das minhas sobrinhas disse: ó tia, a tia tem que deixar a tia partir. Essa minha tia não tinha filhos, portanto nós éramos os filhos e os netos e tudo, e a tia tem que deixar a tia partir porque ela está cá por sua causa. E eu já tinha pensado naquilo, e então resolvi fazer isso, e naquele dia dormi na cama e coisa, e acordei à meia-da-noite e a tia tinha partido. E assim, bolas, e agora? Tia, bem, melhor avisar, vesti umas calças, fui a correr à enfermeira: senhora enfermeira, parece-me que é melhor vir cá ver a minha tia porque a coisa não está. E a senhora enfermeira chegou lá e diz-me assim: pois, a sua tia faleceu. A sério, diga-me alguma coisa que eu ainda não sei. Exato. Pronto. A enfermeira olhou assim para mim e eu disse: ok, pronto, desculpe, sim. Então, olha, é melhor ir lá fora. Não quero ir lá fora um bocadinho. Isto era para aí 2 da manhã, 3, porque nós vamos arranjar a tia. E eu disse: está bem, pronto. Àquela hora não ia falar a ninguém. Fui tomar um café, não sei o quê, voltei e disse para a enfermeira: olha, eu agora vou ter com a tia para rezarmos, porque ela gostava tanto de rezar. E ela assim: mas a tia já não está cá. Eu sei que a tia já não está cá, mas é como se tivesse, porque nós acreditamos que a sua alma já está com Jesus, que ela era uma Santa Senhora, não sei o quê, mas vou na mesma. E eu cheguei lá, ela já não estava lá fisicamente mesmo. Portanto, a tia já tinham tirado a tia de lá e só estava o quarto vazio. E eu dizia: onde é que puseram a minha querida tia? E agora, onde é que ela está? E isto foi sempre, pois quando saí dali, portanto, isto tem sido sempre contado e tem sido sempre muito, muito rido nisto, porque felizmente também na minha família a questão de facto de termos humor, ter na morte, porque sempre ouvi dizer os meus avós e tudo que temos que honrar e rirmos dos vivos, e os mortos deixam-nos estar tão bem sossegadinhos. E, portanto, fiquei encantada de saber que existe este projeto. E já agora também já contei esta história de uma experiência de cá de muitas, porque eu também faço muito humor com os doentes. Nem sempre é bem visto, mas mesmo assim, 99% das vezes. E então uma das episódios que me aconteceu foi exatamente: eu tenho o problema de, quando estou muito nervosa e cansada, tenho ataques de riso. É um bocadinho complicado. Já saí de um velório do meu sogro a rir à gargalhada.
E a minha amiga, o marido olha para mim, não te preocupes, ela está nervosa. Encontrei um senhor, um doente, aqui assim, no último, estava tão cansado naquele dia, no último dia entrei na enfermaria, espreitei, era o último doente, a última enfermaria, estava sozinha ainda antes das obras, há montes de anos, e estava um senhor com ar de fúria, de raiva, de ódio, de tudo, e eu assim, olhei, e eu disse, não vou, já não vou. Eu pensei, não, então, Maria Margarida, somos homens ou somos ratos, vamos lá. E entrei e o senhor disse, e depois com os nervos, né? Então como é que o senhor está? Como é que se pergunta um doente como é que está? Não está nada bem, né? Senão não estava aqui. Como é que eu esteja? Uma gritaria, uma coisa, eu estava a ser operado, pararam a operação porque avariou uma máquina e isto é uma... Bem, eu não posso não dizer nada, porque se é verdade é mais chatice, se é mentira ainda é mais chatice, portanto pode acontecer e nós como voluntários não podemos dizer nada. Bom, e então ele falou, e de repente eu, quando ele estava assim, eu desate-me a rir à gargalhada na cara dele. E ele assim, está-se a rir, eu disse, não estou a rir, eu ando sempre com o lenço do meu pai na bolsa, já chorava a rir, eu suava, não estou nada a rir, é uma aflição imensa, que horror, o que lhe havia de acontecer, desculpe, isto é, não sei, pois, não, está a ver, que é por amor de Deus, não sei, não, olha, mas espera aí, sim, porque eu sou ex-comando, eu estou aqui, e eu tenho uma caçadeira lá em casa. Eu venho para cá com a caçadeira e eu vou matar estes administradores todos porque eles não merecem de respeito disto e daquilo que outro. Eu disse assim, bem, pensei, agora o que é que eu digo? Margarida, o que é que diz? Eu disse, olha, pronto, eu lá um bocadinho, né, falou, disse, olha, então vamos dizer assim, eu te acho lindamente que venha para cá com a caçadeira porque isso descarrega os nervos e é sempre bom um tirinho aqui, um tirinho ali, nada pior. Mas olha, sabe o que é que eu acho? É assim, na verdade, olha, administradores vêm estes e vão outros. E o problema é o mesmo, não acontece nada. Só que depois eu estou a pensar no seguinte, olha, quando não dá para ir aos tiros, que até descarregou os nervos e ficou melhor, olha, vai ficar isto tudo uma porcaria. Olha, é sangue para um lado, é braços para o outro, é miolos para aqui, é tudo uma porcaria para ir para os corredores e coisas fora. E depois as desgraçadas das mulheres da limpeza, que ganham pouco, têm imenso trabalho, é que vão ter que limpar essa porcaria toda. E portanto, olha, se calhar é a pior ideia, se calhar vamos tentar encontrar. E olha, eu tive para aí 2 horas ou mais de volta daquele senhor, mas quando saí fiquei tão contente, eu mais aliviado, pensei assim, que horror, eu tenho que arranjar uma solução para não fazer isto. E o senhor, de facto, acho que descarregou tudo aquilo que coisa. E depois na semana seguinte, quando eu fui lá, que eu só venho uma vez por semana, estava eu com a mulher, que ele devia ser de facto horrível, um feitiozinho mesmo manhoso, estava uma senhora muito enfiada, muito coisa a olhar para mim, e eu quando entrei na enfermaria ele diz-me assim, olha, já pedi à minha mulher para trazer a caçadeira. E eu parei, de nada, nem cumprimentei. Então, não tínhamos já combinado que isso era uma má ideia? A senhora olhar para mim e ele desata-se a rir. E pronto, o humor, fantástico, de maneira que obrigada. Vou lançar um desafio. Todos nós, quando estamos nervosos, temos histórias, né? Rimos. Eu também tenho, da minha... Quem nunca? Já contei esta história à Marina. Que a minha mãe, quando faleceu, a minha irmã tinha sido no hospital no dia anterior e eu tive que ir tratar do velório, do funeral. E então entro numa agência funerária e o senhor diz, vamos aqui ao showroom. Pronto, parece que eu estava a ver um Ferrari. Mas ele abre a porta, sai-me um gato preto, chamado Nodi. Portanto, isto, acho que alguém lá, uns santinhos, nos quiseram fazer rir. Mas eu queria lançar aqui um desafio à Marine, porque a Marine tem ali um livro que não falou muito dele, cheio de amor e de humor. E há bocado, quando falámos das pessoas que dizem que não devem, às vezes o humor não é uma questão de não ter limites, é a questão às vezes do bom senso, às vezes falta de bom senso e de noção. E a Marine tem uma história deliciosa do primo dela. A história do teu primo, não sei se está nesse livro, mas tens essa história fantástica do teu primo quando foi visitá-la. Mas ela, não foi combinado, mas é uma história deliciosa do primo da Marine. Sabes qual é que... Tem várias histórias. Tenho que comprar a coleção toda dos livros da Marine.
Estava no livro. Neste livro, por acaso, obrigada por me teres falado do livro. Neste livro conto várias histórias que são trágico-cómicas. E há um texto que eu gosto especialmente que fala sobre o facto de fizeram o meu funeral 1000 vezes e eu por acaso nunca apareci, em que eu falo sobre o que é que eu gostava que eu acho que é pouco falado, eu acho que a morte é pouco falada, e desculpa não falar do primo, vou falar disto porque acho que tem mais a ver com aquilo que estávamos a falar. Eu acho que se fala pouco da morte, e a morte é um tema que se deve falar mais vezes. E desculpem ser eu a dizer-vos isto e dizer isto agora às 6 da tarde, mas vamos morrer todos, que parece que não sabemos disto, não é? Vai tudo. E eu acho que o humor tem, da mesma forma que esta senhora maravilhosa conseguiu transformar aquela zanga muito grande daquele senhor, porque começou a brincar com ele e depois percebeu que ele estava só a provocar e estava só a desabafar. Na minha família, quando eu fiquei doente, e por ser uma criança, não se falava do tema da morte, naturalmente. E era uma coisa que me fazia confusão. Nem de cancro, naquela Nem de altura, cancro, sequer se quanto mais. falava. E eu comecei... E era uma falta que eu tinha. Eu lembro-me que o dia em que se experimentou falar foi num processo em que eu estava doente e foi tão bom para mim, foi tão poderoso, porque era um elefante branco que ali estava e que não estávamos a falar sobre ele. Nós estávamos a apanhar a azeitona, nunca me esqueço. E de repente a minha mãe imaginem, estava o meu pai em cima de uma oliveira a serrar uma oliveira, a minha mãe com uma cana. E de repente a minha mãe com a cana dá na cabeça do meu pai e isto não faz parte, o contexto é este, parecia uns esquetes do Monty Python. Dá com uma cana ao meu pai e diz assim do nada: eu quando morrer não quero flores. E eu não sei de onde é que aquilo veio. E entretanto estivemos a falar sobre o que é que nós gostávamos que acontecesse no nosso funeral. E eu acho que isto é muito, muito positivo. E daí também a tua história deliciosa de falar com humor desta história tão importante da tua mãe. E eu escrevi aqui no livro sobre isso, que eu gostava muito, e não sei se a plateia aqui concorda comigo, mas eu adorava mesmo que um dia quando eu morresse, e as coisas têm que estar escritas porque depois as pessoas não adivinham, né? Que houvesse uma lista, que alguém tivesse responsável por ter uma lista de pessoas que estão proibidas de ir ao nosso funeral. Não era bonito? A lista dos indesejáveis, não era lindo? E essa história, os barrados, a pessoa vai, toda gaiteira, nome, Filomena Francisco, está aqui, não pode. Não está na guest list. Não está na guest list. Mas que há muita gente que só vai para buscar, para ver como é que uma pessoa foi vestida no último dia, para saber se a festa está boa, para comentar, se está triste o suficiente. Mas eu não tenho a transcendência eu não estou neste nível. Pois, mas a festa é minha, eu gosto. Eu ainda quero mandar. Gostava que houvesse. Mas eu acho que esta questão do humor e por exemplo, o meu primo, que esta vou então falar do meu primo. O meu primo era uma pessoa que tinha muita. E é uma pessoa que ele está vivo, estou falando passado. É uma pessoa que tem muita dificuldade de falar de cancro, de doença, dos temas difíceis. E depois o que é que acontece quando as pessoas têm muita dificuldade? Deve adorar o teu trabalho, então. Aquela minha prima anda lá naquelas conversas. E o que é que acontece quando as pessoas têm muita dificuldade de falar de temas difíceis? Dizem coisas estúpidas, não é? Porque têm muita dificuldade, então andam ali às voltas. Então, quando eu fiquei doente, havia muita gente que sofria deste mal, que é a cancrofobia, que é medo de pessoas que têm cancro, que é uma coisa extraordinária, ficam muito aflitas, muito nervosas, estão-de sempre a querer impingir um médico muito bom, que um dia tratou-me das costas, é uma gente. E este meu primo estava muito nervoso porque tinha que me visitar. E foi-me visitar. Porque tinha que ser, não é? E há um dia que me vai visitar, sou eu que lhe abro a porta, eu estava sem cabelo, sem pestanas, sem sobrancelhas, fui à porta, abrir-lhe a porta, ele ficou muito alterado e muito nervoso, porque não estava à espera daquele impacto. Foi-me visitar um domingo, às 3 da tarde, que é o dia oficial de visitar o dente, também está nos livros, não sei se... E quando me viu, ficou muito atrapalhado, não sabia o que é que me havia a dizer, e lá está, queria-me logo arranjar a solução para o meu problema.
E começou a ficar muito nervoso, e quando as pessoas estão muito nervosas, vão de reparar. Então, quando nós temos cancro, reparamos muito nisso, falam muito agudo. Então, cachorro, estás bom? Está tudo bem, coisa. E como não dizem a palavra cancro, dizem outra coisa, substituindo. Então, como é que está o teu problema, coisa, maleita, né? E a gente tem que saber que ele está a falar do cancro. Eu disse, pronto. E então, ele quer resolver, e este discurso, esta conversa aconteceu. Eu disse, então, mas pronto, isso agora... depois tivemos uma conversa agora muito profunda, que eu não sei se vocês vão acompanhar, que foi isto. Então, epá, coisa, opa. Isso agora que... E faz-me esta pergunta, que é uma coisa que fazem muitos doentes oncológicos. Não é maligno, pois não? E eu disse, Ele disse, pronto, coisa, olha, então isso agora opera-se. E eu disse que era inoperável. Exato. E foi aqui. Perdeste-o aí. Perdi-o aqui, foi inoperável, que eu disse, não se opera. E então foi aqui que ele me quis ajudar, salvar, resolver. Andam vocês profissionais de saúde a estudar há 30 anos, e afinal era só falar com o meu primo. E ele disse este poema, que foi assim, então, mas pronto, olha, pensa assim, isso é onde? É no diastema? Depois, olha, é assim, se fosse no braço, arrancava-se o braço, né? Se fosse a perna, arrancava-se a perna, né? Então, sendo assim, se calhar vais morrer. Olha! A sério? Diz aos meus pais que eu passei por cá para te dar um beijinho. E foi isto. Ele disse, que idade tinha, só para perceber a diferença de idades? Ou seja, que idade 30, é que ele se tem? calhar. Na altura em que estava... Agora, 13 ou 30? Sim, Ok. agora, não, se calhar tinha menos, mas a questão aqui Ok. e voltando ao livro, voltando a falar, aos tabus e às dificuldades de falar da morte e do cancro e de tudo aquilo e falar da vida. Na vida cabe tudo. Cabem as experiências difíceis, as experiências boas, cabe a dor e cabe a felicidade, cabe a esperança, cabe a doença e cabe a saúde. E enquanto vivermos, e a única forma de cá estarmos é passarmos por esses obstáculos todos. E é fundamental falarmos disto com esta leveza, com este humor, desconstruir, porque depois há tanto tabu que quando nós reencontramos ou encontramos alguém que está a passar por uma fase difícil, ou por um luto, ou por uma doença, etc., dizemos estas coisas fora. E que na altura eu não achei graça, não me ri, fiquei muito ofendida, e hoje é das minhas histórias favoritas. E pronto, e no livro conto esta e outras, não sei se conto esta, agora não estava a perguntar, não me estava a lembrar, porque o escritor faz aquela coisa, escreve o livro e depois nunca mais o lê, não sei, que é uma coisa sim, extraordinária, percebo. porque é tão visceral e é tão... E se calhar o teu primo teve várias histórias, não é? Se calhar... Mas eu esse nunca digo o nome, esse tenho medo de processo. Já, então eu gosto muito, ele gosta muito de mim, então não falo, eu falei, claro. Mas sabes que eu tenho muitos primos, tenho para aí 30, por isso falar com um ou não falar com outro, não, nem notam, estás a perceber? E entretanto ele já deve ter percebido que não morreste. Exato. Entretanto, isso pronto, Acho não que foi já- operado. Acho que já percebeu. Mas é sobre isso, esta desmistificação do caos é fundamental e acho que ficamos todos mais ricos quando o conseguimos fazer. E eu percebo que nem sempre seja fácil nem bem-vindo nos serviços, nem sempre o humor é visto como glorificador e é visto até como algo de mau gosto. E é mesmo importante nós desmistificarmos isto, porque se fizer bem a alguém é sempre bem-vindo. A minha partilha não vem acrescentar em muito o que foi dito e o cancro vive na minha casa há precisamente 14 anos, faz hoje 14 anos que o meu marido faleceu. Fui cuidadora dele, mas muito pouco tempo, foram 2 meses e meio, foi uma neoplasia no pulmão. 2 meses e meio, muito rápido. Aí não soube o que era ser cuidadora, foi nesta altura das férias, portanto sou educadora de infância, já estava em casa, foi ali ir uma ou 2 ou 3 consultas, internamento e faleceu. Passado 7 anos, esse bicho resolveu bater outra vez à minha porta, num filho, e quando vi este cartaz, a partir daí começo a seguir o IPO, e quando vejo este cartaz cheio de nomes bonitos, a Joana, que é minha amiga pessoal, ainda sem cancro, amiga de uma amiga, e quando vejo estes nomes no cartaz, Andreia, enfermeira do meu filho, Fábio, enfermeiro do meu filho, não estava lá, mas agora reencontrei, Catarina ali ao fundo, Padre Custódio da Zona Oeste, lá de Mafra, portanto, assim, não. Combinei aqui com uma amiga, temos que ir ouvir estas pessoas. Depois destas partilhas também não poderia não deixar de falar. Entre mulher, amiga, filha, mãe, amante, educadora de infância e realmente cuidadora, foi o meu melhor papel.
até hoje. Difícil, mas acrescentar ao que vocês disseram aqui, não esquecer os profissionais de saúde. Eu vivi no IPO, portanto o meu filho, isto para dizer, o meu filho não sobreviveu, foram 18 meses de uma luta em glória, da qual 8 meses foram muitos passados ali no serviço C8. A família, sim, envolver a família, como a Andreia dizia, envolver os amigos, mas quando nós estamos efetivamente aqui internados, a nossa família passa a ser os profissionais de saúde do IPO. Eu sempre dormi cá, aliás, eu disse ao doutor, eu daqui não saio, a doutora Catarina ainda andou ali, vamos arranjar um centro para o Zé ir, não, eu daqui não saio, portanto tive ali um privilégio num quartinho com ele e sempre dormi cá. Ele já estava na ala de adultos, e dizer-vos que a família vai e vem, os amigos telefonam, perguntam, precisares de alguma coisa, liga, é maravilhoso, tens de ter força, tu és forte, tu vais conseguir. Isto tudo é balelas e não se diz a ninguém. Eu depois de passar por isto, deixei de dizer estas palavras, não é? Vais ver que vai correr bem. Não vai nada, meu marido já faleceu e agora tenho meu filho, como é que vais-me dizer que vai correr bem? Eu completamente ciente de que as coisas eram complicadas. Era um tumor cerebral muito complicado. E só terminar dizer que esta depois passa a ser a nossa família. Aquela empregada de limpeza, auxiliar, a enfermeira que às 10 para a meia-noite, às 11h30 nos vem dizer: Sara, quero um chazinho agora antes de dormir. Claro que não se dormia, não é? O IPO é quase vida o dia inteiro. Portanto, é importante sim a família, os amigos, os colegas, mas quando vivemos aqui, são eles a nossa família. E quando eu vejo este cartaz com estes nomes tão bonitos, eu não podia não deixar de estar presente. Entretanto, depois do meu filho, Zé Diogo, partir, tornei-me voluntária, faço parte da Associação Nuvem Vitória, e por mais coisa que seja vocês de pensarem, eu venho à noite contar histórias ao IPO. Várias vezes por mês, dia 22 cá estarei, e venho fazer aquilo que fizeram comigo e com o meu filho, dar ali 2 minutos de alento enquanto nós estamos a contar a história, e que saímos das portas do hospital, das paredes do hospital, e estamos ali com alguém. Portanto, aquilo que fizeram comigo, de eu estar a ouvir uma história e o meu filho com 16 anos me dizer: eu não vou jantar porque a nuvem ainda não passou, e eu, depois dele falecer, eu quis ser essa nuvem. E então há 7 anos que ele partiu, eu visto a t-shirt da nuvem e venho. Neste momento faço 3 hospitais, IPO Santa Maria e Estefânia, e venho de bom agrado ao IPO, não me faz qualquer impressão. Tudo bem, o meu filho teve pouco tempo na pediatria, depois foi passado para o C8, mas mesmo assim passo nestes corredores, e ainda agora, quando passei ali, onde ele fazia as ressonâncias, mas venho de muito bom agrado e muito bem resolvida, e fazer aquilo, dar um alento àquelas mães que estão naqueles cadeirões azuis terríveis, horas e horas, mas que eu sei que naqueles 5 minutos que estamos no quarto, elas esquecem que estão ali. Obrigada. Eu só quero acrescentar que ela vem, mas nunca vem sozinha, porque não há vez que eu venha ao IPO com a Sara em que não passemos por não sei quantas matrículas ZD no caminho. Pois essa coisa dos sinais também é uma coisa que eu tenho estado atenta ultimamente. Estou como tu, Cláudio. Foi duro. Primeiro fui enfermeiro do Sérgio, o marido da Joana, e fui enfermeiro do Zé Diogo, o filho da Sara, e reencontrar a Sara, por um lado, foi muito bom. Mas eu venho dar a minha experiência enquanto cuidador. Eu fui cuidador da minha mãe durante 2 meses e foi a pior experiência que eu tive. Eu não queria ser cuidador, e nós falámos muito daqui do que é ser cuidador, o apoio que podemos dar aos cuidadores, mas questiono. O SNS, como a Joana falou, a instituição IPO, está preparado para quem não queira ser cuidador. Ainda continuamos a exercer pressão de quem não quer ser cuidador. Eu sei que isto choca muito quando eu digo que não queria ser cuidador da minha mãe, mas era porque continuava a ser enfermeiro aqui no IPO, continuava a fazer turnos, tinha uma filha de 1 ano e 2 meses e sentia que não estava preparado para ser cuidador. E na minha experiência de 12 anos no IPO, eu sinto que ainda exercemos uma pressão muito grande nos cuidadores. E eu noto no meu dia-a-dia, a sua esposa tem alta, tem que fazer isto.
o seu marido tem alta, tem que fazer isto, isto, isto. Mas não paramos para questionar-te, quer ser cuidador, tem capacidade para ser. E eu sei que foram ditas coisas aqui muito boas, mas eu acho que esta reflexão fui quando fui cuidador e um bocadinho forçado. Eu ouvi barbaridades de profissionais de saúde que posso partilhar uma que era você o que está a fazer é abandonar a sua mãe no hospital, não é? E isto, para um profissional de saúde, é a pior coisa que nos podem dizer. Você continua a fazer a sua vida e não vai visitar a sua mãe. Isto para dizer que é legítimo, questiono, enquanto profissionais de IPO, não ser cuidador. Primeiro que tudo, acho que é mais do que legítimo. Acho que sim, e que no nosso sistema estamos muito formatados, tanto a nível no nosso hospital como em qualquer um, para tem que cuidar, tem que, quando tiver alta, vá para casa, leva a sua mãe, leva-se. E eu acho que nós aqui hoje falámos muito numa ótica de dinâmicas familiares que funcionam bem e que é possível e que é viável, mas muitas vezes não temos estes cenários idílicos, não é? Muitas vezes há mulheres que não querem cuidar dos maridos porque foram vítimas de violência doméstica durante anos. Isso acontece. E infelizmente não estamos preparados para isso. Temos outras opções depois, temos unidades de cuidados continuados, sim, paliativos, que podem depois receber, mas efetivamente consigo compreender perfeitamente o seu lado de receber esse tipo de comentários, não é? Que não tem sequer que os ouvir, tão pouco os pediu. De todo, não tem nada. Lamento muito que tenha passado por isso. É quase como se isso lhe fosse mesmo exigido, não é? Sendo que é profissional de saúde, é quase como se eu tenho que fazer isto. Era não anular o resto das minhas funções, como a Joana estava a ser pago, continuar a exercer a minha profissão. Sim. O meu objetivo era esse. A questão é que muitas vezes isto, quando acontece, muda todas as rotinas e a pessoa efetivamente não tem grande tempo para ajustar, porque de repente não mesmo a questão, é tudo muito pedido, não é? Às pessoas que estão à volta e de repente a vida muda completamente. Claro. Não há sequer um grande tempo de gestão de tudo o que há para gerir, passando a repetição, não é? Porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu vou já passar aqui, André, vou só dizer uma coisa. Não há cuidadores perfeitos, há cuidadores possíveis com os recursos possíveis. E isso depois aplica-se a cada uma das dinâmicas familiares que temos. Hoje estivemos aqui a falar em dinâmicas ditas normais, e ditas mesmo regulares. nessas há dias. E mesmo nessas há dias em que não há paciência. Partilhar não é? isso, havia dias que eu, às vezes vinha beber café com ela e porque ela estava farta de estar ali a ver o marido naquele estado, não é? E mesmo em casa é cansativo, portanto, lá está. Há dias mesmo muito difíceis, mesmo que a pessoa tenha que cuidar. Era aí que era importante ter recursos para, eu preciso aqui de algum descanso, não é? Lá está, mas como descansar quando, não é? Sim. Bem, nem imagino, mas marido e o filho é uma coisa que eu não estou capaz sequer de imaginar. Sim, também existe a questão do descanso do cuidador, mas aqui eu acho que a questão do Fábio ninguém lhe perguntou se ele queria de facto ser cuidador, e se calhar muitas vezes nós não perguntamos, assumimos só que é a pessoa de referência e que à partida vai querer, não é? Porque é o que está padronizado de certa forma. Mas também lamento muito isso que te disseram e também corroboro o que a Catarina disse, que é muito válido um cuidador não querer ser cuidador. E dar aqui algum exemplo prático, não são assim tão poucas as vezes, e também está aqui uma colega da minha equipa que pode corroborar isto, que nós transferimos doentes para o IPO porque em casa temos um cuidador que não é capaz de cuidar e está tudo bem não ser capaz de cuidar. E já aconteceu o desejo do doente falecer em casa e isso não ser possível porque não temos um cuidador. E aí não podemos simplesmente insistir, não é? Insistir que tem que ser e que tem que ser, quando sabemos que à partida vamos estar a gerar sofrimento noutra pessoa, não é? Que já está em preparação para uma possível perda, não é? Vamos estar a dar essa responsabilidade e estamos-nos a desresponsabilizar a nós, que é tirar um bocadinho o pó para baixo do tapete, não é? Gente, temos um cuidador, está tudo ok, mas eu acho que aí está errada essa premissa, não é? Não temos um cuidador, está tudo ok, e não tem mal nenhum socorrer-nos de um hospital ou de referenciarmos para uma unidade de cuidados paliativos
se isso for o que é o melhor para aquela família. Pronto, mesmo não indo ao encontro daquilo que o doente deseja. Bem, nós temos de terminar, até porque a Marina também tem compromissos e todos nós temos que eventualmente voltar a casa hoje. Mas estava a pensar na questão de depois todos temos opinião, não é? Um bocadinho de treinadores de bancada nesta área, parece que todos tivemos alguém pronto, com cancro em casa. E depois até aos deputados, não é? Que a deputada há pouco tempo que falou do cancro oncológico, portanto, uma deputada que diz um cancro oncológico, não sei se não está pior do que o teu primo que perguntou se era maligno, mas... Pronto, e então ela, o que a senhora deputada disse é que podemos todos trabalhar e está tudo bem quando temos cancro, quando cada situação é uma situação e depois as palavras nestas circunstâncias se calhar até tinham que ser medidas, mas é essa pressão que a própria pessoa sente, que tem de repente a vida a cair-lhe em cima e tudo virado do avesso e depois ainda tem que dar resposta às expectativas dos outros, que são só as expectativas dos outros e não são essas pessoas que vivem connosco em casa, não é? Também tenho alguns anticorpos com a parte dos guerreiros, mas eu, como sou jornalista e não posso dar opinião, é melhor deixar isso com a guerra e dos guerreiros. Tenho alguns, mas não, eu percebi. Sim, claro. Vamos ter que terminar. Eu gostei muito de vos ter aqui. vamos ter que terminar. Queria pedir-vos, há um QR Code que as pessoas da comunicação... Por acaso, é assim, tenho que vos pedir um aplauso às pessoas da comunicação e... eu esqueço-me várias vezes e ao Fábio e... Lembra-me o nome. Ao Grupo de Literacia em Saúde, é assim? Eu não faço o trabalho de casa, depois não sei. Há um grupo de literacia da saúde que é coordenado pelo enfermeiro Fábio e depois temos a comunicação, a Marta, a Alexandra, a Sandra e acho que há mais pessoas, que são as pessoas responsáveis por proporcionar estes momentos de 2 em 2 meses. O próximo já me avisaram que é dia 14 de setembro. É sempre às segundas-feiras. Portanto, se quiserem, voltem. Não dói nada, estão a ver que não dói nada. Às vezes temos oradores que vêm vestidos de igual, porque nós fazemos assim. Só nós é que não respeitamos. E gostava de dizer que eu acho que estas partilhas são sempre muito emocionantes e eu levo daqui a palavra amor. Acho que tudo isso faz sentido mesmo quando é muito difícil. E se calhar continuar a honrar os que já não estão cá e que nos ensinaram alguma coisa e que nos continuam a ensinar. E havia muito para falar e saio sempre daqui muito privilegiada com aquilo que ouço. Acho que, olha, não sei o que lhe diga. Eu já conhecia a história, Sara, por causa de uma amiga em comum, sim. Mas de repente acho que na minha cabeça se apagou a segunda perda e fico sempre muito tocada. Temos uma amiga em comum, mas acho impressionante. E depois esta coisa de a vida continua independentemente daquilo que nos acontece e não é o que nos acontece que nos caracteriza e a vida continua. Olhem, só para fechar um bocadinho esta primeira temporada das Conversas no IPO, que foi um projeto que começámos no dia 15 de setembro e que a Cláudia também aceitou desde o início e aceitou ser a nossa moderadora e vai continuar para a segunda temporada porque é um convite em direto e vai ter que ser. Não, mas só dizer-vos que a ideia que nos juntou a nós à comunicação e ao grupo da literacia foi a ideia também de nos aproximarmos da comunidade e abrirmos as portas do IPO ao exterior, também por todos estes motivos que foram falados aqui, o estigma, a carga negativa da doença, o isolamento social das pessoas, e acho que o balanço é muito positivo, nem sempre tivemos a sala tão cheia, mas esta é a nossa sessão se calhar com mais pessoas, tivemos outras também com muitas pessoas, e a ideia é continuarmos a aumentar e ir criando pontes entre as pessoas. Nós hoje temos aqui a Marine, porque ela esteve cá connosco há uns tempos, e porque nesse encontro o Fábio leu um texto do livro da Marine sobre cuidadores, e partilhou também sobre a mãe dele, e fez-nos todo o sentido que a Marine estivesse, da mesma forma a Joana esteve connosco quando o Sérgio ainda estava connosco, não é? Teve cá numa sessão a assistir dali com o pai do Sérgio, não foi? E nestes meses, pronto, infelizmente aconteceu o pior, mas poder estar aqui connosco e falar, esperamos que também tenha sido uma experiência que
que teve significado para ti e foi muito importante para nós. E as colegas que têm passado por aqui, tem sido muito bom também ver-vos a falar fora das paredes da consulta ou das paredes habituais e trazer para aqui esta vossa experiência. Portanto, voltem, partilhem e deem ideias que nós estamos cá para executar. Só outras coisas também para vos dizer. Há uma bolsa agora de doentes e de utentes do IPO, vocês podem se inscrever nas redes sociais e a partir de agora passam a poder dar a vossa opinião sobre as coisas que nós fazemos aqui dentro. Acho que é uma oportunidade ótima para se aproximarem e sigam-nos nas redes sociais para saber tudo o que se passa no IPO. E agora comprem os livros do Padre Custódio e da Marina, que estão à venda e que são os dois muito bonitos. Está bem? Força. Obrigada. Obrigada, até à próxima, bom regresso a casa e beijinhos a todos.